Bismillahirrahmanirrahim. Salam Aleikum, podcast está no ar. Eu sou Sharif Shabazz, rapper, poeta. Se você já está acompanhando esse podcast, já segue esse canal, você já me conhece. Este é mais um episódio do primeiro podcast islâmico do Brasil. Podcast islâmico, né? Porque temos o Islã como tema central e podemos, lógico, que eventualmente abordar temas derivados do próprio Islã, né? O Islã traz muitos temas, muitos tópicos interessantes para a gente discutir. Lembrando que este é um podcast absolutamente independente. Nós contamos com o apoio das pessoas, o engajamento nas redes, curtir, compartilhar, indicar para amigos e parentes. E também contamos com o apoio financeiro das pessoas que consideram esse programa, esse projeto, um bom projeto. Então, você, seja pessoa física ou empresário, você pode estar apoiando o nosso projeto das mais diversas formas. O Pix do podcast, do Salam Aleikum Podcast, vai aparecer aí para vocês na tela e também as nossas redes sociais para que vocês nos sigam. Hoje nós temos uma convidada bastante especial, é a Bárbara, ela é muçulmana, brasileira, revertida, certo? Ela é consultora de SAP, ela vai explicar pra gente o que significa isso, que eu também não sabia. Nós que somos leigos, Nós que somos leigos. E ela também é formada em administração de empresas. É isso mesmo? É isso aí. Muito prazer, uma honra. É a primeira mulher que nós estamos entrevistando. E estamos muito felizes que você tenha aceitado o nosso convite, que você está aqui. Uma honra, uma verdadeira honra. O prazer é meu de ter sido convidada. Espero fazer jus aí às expectativas de vocês. Também é meu primeiro podcast. Olha só. Já está fazendo. Então, já fez com a presença. Já. Primeira mulher que estamos entrevistando. A gente criou uma ansiedade muito grande para esse momento, porque nós temos o desejo de mostrar a pluralidade do próprio Islã, né? Sim. Então, as diferentes vozes que compõem a nossa comunidade são importantes para a gente, né? Então, por isso que você está aqui hoje. Muito nos honra a sua presença. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Bom, é interessante também falar o seguinte, né? Vocês são primos, né? Sim. Ela é da casa. Já é da casa, já é conhecida aí da família. Certo. E é uma felicidade poder receber a primeira mulher. Só homem, chega uma hora que empapuça, né? Então precisa. Equilibrar as energias. Precisa. Energia feminina. Trazer um pouco de paz, de espírito. Por favor. Devia ter trazido um vasinho de flor, né? Podia. Só para lembrar, o estúdio. A Bárbara é casada com o nosso primo. Sim. Bacana. Filho da minha tia mais velha. Certo. E aí é da onde pode partir a minha primeira pergunta. Porque quando falou que é prima de vocês, eu pensei que era do lado árabe da família, né? E aí, no caso, então, vocês, diferentes dela, creio eu, vocês nasceram dentro da religião, né? Sim. E ela é revertida. Sim. Né? Assim como eu também sou revertido. Então, eu acho que a gente pode partir um pouco daí. Na verdade, a gente podia, para seguir a tradição aqui do nosso podcast, a pessoa contar a sua história, né? É bom, com certeza. Quem é a Bárbara? Bárbara por Bárbara. Ixi, aí é muita coisa para contar. Temos tempo. Mas assim, dentro do Islã, eu tô revertida faz quase 12 anos. Certo. Né? Eu me reverti ao Islã há quase 12 anos. A minha história com o Islã, né, ela começou quando eu peguei o fretado com Mustafa. A gente morava aqui em Guarulhos, mas trabalhava lá na zona sul de São Paulo. Certo. Na Mustafa época, é o seu marido, né? Hoje meu esposo. E na época a gente morava aqui, trabalhava na zona sul, antes de eu entrar na área de tecnologia ainda. E a gente pegava um fretado junto. E o engraçado é que eu pegava o fretado 5h30, mais ou menos, ele pegava o fretado umas 6h10 ali, por ali. Mas toda vez que ele entrava no fretado, eu acordava. Porque ele fumava antes de entrar no bendito do fretado. Eu acordava sufocada. E eu sabia quando ele estava entrando por causa desse bendito desse cheiro. E foi assim que a gente fez amizade. Porque uma vez teve um happy hour no fretado, eu entrei e só tinha lugar do lado dele. Falei, não, cara. Vou ter que sentar do lado desse fedido. Mas alguma vez você falou pra ele, para com isso aí que eu só te conheci por causa do cheiro do cigarro. Não, nessa vez, né? Eu peguei e sentei do lado dele lá no fretado. E ele tava com uma cerveja ali quente. Eu nunca bebi, nunca gostei de bebida alcoólica, mas minha família bebe bastante. E eu sei que cerveja quente ninguém bebe.
E aí eu falei pra ele, cara, você não quer beber isso aí, né? Não faz bem pra saúde. Aí ele pegou e falou assim, aí ele ficou olhando assim, acho que deu um dump na cabeça dele, né? Aí eu falei, faz 2 horas que você tá com esse negócio, você não tomou nada, você nem gosta disso, né? Eu falei, para, você precisa beber por causa de que os outros te deram, né? E outra coisa, cara, toda vez que você entra nesse vetado, você me acorda, você fede cigarro. Parou de fumar, Mustafa? Que, olha, esse casamento não deve acabar, porque pra começar desse jeito, ele querer ficar junto comigo desse jeito, é porque o negócio é sério mesmo. Parou de fumar, afinal de contas? A gente teve que parar, né? Porque eu não suporto cigarro. Ele não fuma. Aliás, desculpa. Que bom. Não, Todo mundo deu uma tragada aqui antes de entrar. Mas não tá cheirando. Que bom. Ele fumava literalmente, diz ele que era 2 cigarros literalmente antes de entrar. Nossa. Ele apagava para entrar. Então ficava até a fumaça rastreando ele, né? Aí, Mustafa, salvou sua vida. Nossa, parabéns que você parou de fumar, viu? A arguilha ele continuou. A arguilha quem tirou dele foi a Sofia, né? Que aí ele não queria dar exemplo e parou de fumar a arguilha. Mas a arguilha eu não ligava, por causa do cheiro bom, né? O cigarro era demais. Tu conheceu ele nessa ocasião e aí? Você já sabia que ele era muçulmano, alguma coisa? Não, aí a gente começou a conversar, fazer amizade naquele dia lá, porque foi um dia que choveu, uma sexta, que choveu na Marginal, não preciso nem falar que foram 5 horas de trajeto, né? E aí a gente começou a conversar, fazer amizade e tal. Eu era evangélica, já contrariando a minha família, que é de base cristã católica. Eu era da Batista. Tá. E já contrariando a minha família, que é em peso católica, né? Descendente de italianos, em peso católica. Mas eu comecei a conversar com ele e aí descobri que ele era muçulmano e aí veio a curiosidade, que eu sou mega curiosa com essas coisas. E comecei a interrogar, ele passou o contato da irmã dele. Ele falou assim, olha, é muita coisa que você está perguntando, não vou saber. Pergunta para minha irmã que ela vai saber melhor. E aí eu comecei a conversar. Fiz mais amizade até com a irmã dele do que com ele. A gente conversava todos os dias, bem amigas. Mandar um beijo pra irmã dele, pra Summer, nossa prima. Um beijão, Summer. Responsável aí, grande parte pela minha conversão. E aí fiz muita amizade, a gente debatia muito religião. Um dia, do nada, eu estava em casa, não tinha nada para fazer. Resolvi conhecer a Mesquita do Pari. Sozinha? Sozinha. Peguei um ônibus e fui. E quem me auxiliou lá na época foi a Sara Guraba, não sei se vocês conhecem ela. Não conheço. Não conheço também. Ela é professora, assim, bem na pegada, assim, da comunidade mesmo, né? E ela que me ajudou, me apoiou lá, me levou, me apresentou a mesquita, os costumes, como eu faria para entrar. E aí eu fui apresentada ao Sheikh, esqueci o nome dele, Sheikh Juma. E aí eu comecei a frequentar as aulas de sábado para conhecer mais. Aula de religião. Isso, para conhecer mais e tal, mas eu não ia nas orações, né? Eu ficava na aula, ia embora, ficava na aula e ia embora. Certo. Até que um dia Bastante eu falei, gente participa assim, né? aí eu peguei e falei, vou lá ver. E o dia que eu vi a primeira oração foi o dia que eu recebi o meu chamado ali dentro, assim. Eu me emocionei muito vendo a oração. E foi o dia que eu decidi me converter. Até chegar nesse caminho, como é que estava seu coração com relação à religião que você tinha? Se você estava numa dúvida? Espiritualidade. Você tava Na verdade, com assim, ou eu não? sempre fui muito curiosa, como eu falei. Sempre muito interrogativa, assim. Mesmo quando meu começo, né, eu era menina, eu ia para a igreja com os meus avós. Meus avós eram ministros de Eucaristia, cristãos, católicos, né? E eu família dormia. Franciscati, né? Italianos puros. Sim, e aí eu dormia literalmente no banco da igreja com a minha avó. Acordava às 5 horas da manhã, ia lá na igreja pegar mantimento, sair distribuir para quem não tinha mobilidade com a minha avó, enfim, eu era muito de dentro. Aí fui coroinha, cantei no coral da igreja, fiz crisma, primeira comunhão, dei aula de catecismo para salas, né, de crianças, enfim. Mas eu tinha muitas questões, né, que eu fazia e muitas vezes o padre, ele não conseguia sanar todas as minhas dúvidas. E vinha algumas coisas, assim, algumas respostas que eu não achava legal, né? E aí eu fui para a igreja evangélica, comecei a conversar e as dúvidas que eu tinha, algumas foram respondidas lá na igreja evangélica. Por exemplo, eu não conseguia acreditar em santo. Era uma coisa, para mim, era muito difícil. Eu não conseguia.
E a Igreja Católica, a base dela são os santos, né? A base não, mas tem muita crença, né, na santidade, nos milagres de pessoas. Para mim, eram só pessoas que fizeram coisas boas, não deveria ser santo por causa disso. Era obrigação de todo mundo fazer isso, né? Não teria que canonizar uma pessoa por ela ser muito boa, né? Ela era muito boa, excelente, mas ela era uma pessoa. Enfim, para mim eu tinha essa dificuldade. E aí, o meio evangélico, ele já não tem essa crença nos santos, né? Então, é Jesus, mas ainda assim, né, como a Trindade, né? Sim. Ainda crê na Trindade. Mas não tinha essa crença que para mim já era mais fácil, já fazia mais sentido, né? Mas ainda tinha algumas perguntas, por exemplo, que para mim era o maior tabu, era a Trindade. Eu não conseguia, não fechava para mim não batia conta. A conta, né? E continuei ali, e para mim era o que faria mais sentido, mas, né, se alguma decepção muito grande com o Islã me viesse, por exemplo, eu seria evangélica, não seria católica hoje, né? Mas até agora a decepção não veio, eu já estudei bastante. Então, assim, e para mim, eu fiquei. E aí, quando conheci a Summer, ela foi conversando. Eu lembro que o pastor da minha igreja, ele soube, né, que eu estava estudando e tal. E ele me deu uma apostilinha. Nossa, falava muita coisa sobre o profeta. Alhamdulillah, ele me deu esse livro, porque daí, por tudo que ali falava, eu comecei a pesquisar. Tudo, ali falava isso? Então, peraí, deixa eu ver no Alcorão. Ali falava isso, então deixa eu ver, tem um livro aqui que eu tenho, que eu recebi, que fala da história do profeta. Mas eram afirmações positivas? Não. Negativas. Já viu a Apple fazer campanha para Samsung? Era uma não, né? Faz todo sentido. A Samsung não faz para a Apple e vice-versa, então era só ladeira abaixo. Mas assim, foi bom para mim, né? Na hora foi um impacto, assim, brutal, mas assim, foi bom. Porque eu comecei a estudar. E aí foi onde eu comecei a puxar outras coisas para entender. E esse foi o fio que me desencadeou mais a curiosidade. Certo. E aí eu comecei a ler todos aqueles livrinhos que tinha. Meu amor me trouxe a Jesus, meu amor por Jesus me trouxe ao Islã, a mensagem do Islã, Jesus, um profeta do Islã, Muhammad, a história de Muhammad. Nossa, eu li vários. Maria no Islã, a história de Maria. Nossa, eu li um monte. Você tinha um certo... a imagem que você tinha do Islã, como é que ela era com relação a isso? Foi uma surpresa, por exemplo, ver, poxa, o Islã fala sobre Jesus, acreditam na Virgem Maria, em todos esses, né, fatos que o cristianismo relata, o evangélico relata? Na verdade, não, porque eu não conhecia. Se eu falasse para você, eu via como o terrorismo, eu via como... Eu vou estar mentindo, porque a verdade é que eu não conhecia. Mas, há muitos anos atrás, eu estudei com uma menina que veio do Líbano. Ela entrou na minha sala, ela não falava português. Eu fui designada, só que ela era druso. Eu fui designada pela escola para fazer a integração dela. Né? Então, eu ia brincar na casa dela, ela ia na minha casa. Que legal. E a gente fez uma amizade muito grande. Então, eu já convivia com os árabes. Intercâmbio cultural, né? Então, assim, a comida, a cultura, essas coisas todas eu já estava inserida. Então, para mim, foi a curiosidade mesmo de quando eu conheci o Mustafa. E ele falou, quando eu perguntei, qual que é o seu nome? Ele falou, Mustafa. Eu falei, agora tem uma bombardeio de perguntas para te fazer. Prepara. Porque eu gostava da cultura, eu lembrei da minha amiga, e assim foi até chegar no momento da religião, que eu perguntei, e ele falou que ele era muçulmano. Eu falei, pronto, essa é uma nova, eu conheci o druso, né? Essa é uma diferente para mim. E aí? Qual é a do Islã? Né? Então, eu não tinha nenhuma base sobre isso, né? E quando eu falei com o pastor, que eu conheci um amigo muçulmano, que ele ficou transtornado, né? Eu falei, calma, eu tô conhecendo. E aí ele falou, não, mas domingo que vem você vem, eu vou te trazer um negócio e tal. Eu vou te blindar, né? Aí eu peguei, aí fez efeito contrário em mim, né? Porque daí me instigou ainda mais a curiosidade, porque igual tá acontecendo agora,
né? Depois eu acho que vocês vão entrar nesse assunto, com certeza. Mas igual tá acontecendo agora, que vem um bombardeio de, porque lá, 3.000 anos atrás, blá, 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 eu tenho uma Bíblia em casa. Meu filho é evangélico ainda. O Gabriel, ele não se converteu. Beijo, Quantos filho, anos te ele amo. tem? 19. Gabrielzão. E tô brava porque você não vai vir no feriado, inclusive. E ele é evangélico. Tomou esporro ao vivo aí. Então eu tenho a Bíblia em casa para que ele também tenha esse acesso à leitura, né? E eu catei a Bíblia lá dele e comecei a... Então, essas coisas, em vez de fazer um efeito ruim, em mim faz o efeito contrário, da curiosidade. Falasse, porra, a Natália já havia ele escolhido. Aí e como é que o Gabriel pratica a religião dele? Normal. Ele vai sozinho? Quando menor, não. Quando menor, ou eu ou o Mustafa levava ele na igreja, né? Legal, a gente levava ele na igreja e ia buscar. Da hora, né? Sempre levamos. Chega final do ano, por exemplo, eu sou muito metralhada no Instagram, porque às vezes aparece a arvorezinha de Natal lá no fundo, mas, cara, a crença dele é essa. E eu respeito super. É respeito de essa metralhada, o pessoalzinho é meio chato, né? Porque é o povo da lacração. Cara, a gente tá no Brasil, cara. Não, vem lacração isso aí, velho. Vem muita coisa. Você não sabe que o Islã não comemora o Natal? Eu falei, pois é, não comemora aniversário, mas tem bolo de aniversário no seu perfil aí, do seu filho. Não comemora o aniversário do profeta Muhammad, mas você vê festas e festas no mundo árabe. Aí, tá. Esse é o outro ponto, né? O dia que eu postei, eu já sabia. Eu já vinha. Eu postei já sabendo que vinha, né? Mas eu não ligo, não. Acho que, assim, é um direito dela também de expressar, e tá tudo bem, desde que me respeite, né? Não falo. Mas isso acho que pra quem tá ouvindo também é muito interessante, né? Você tem um filho evangélico e você leva ele pra igreja, ou levava pelo menos, né? O seu marido, que sempre foi muçulmano, também levava ele pra igreja, e né? brigava quando ele não ia. Ele ficava bravo, ele falava, cara, você quer seguir, mas você tem que seguir, você tem que se esforçar, você tem que ir e tal. Até hoje é assim, né? Eu pego de um lado, o pai dele pega lá, o Mustafa pega aqui, porque tem que ter, né? Eu falo assim, hoje eu me reverti ao Islã, faz o quê? 12 anos. A minha base toda de vida foi cristã. Minha base toda de vida foi feita na igreja cristã. E hoje, eu não sou uma pessoa ruim, nunca fui uma pessoa ruim. Eu nunca fui de beber, e não que isso seja ruim, porque a minha família inteira bebe, tá? Minha família bebe, minha família fuma, mas são pessoas muito boas, são pessoas que fazem o bem para os outros, são pessoas que se dedicam a ser gentis, são pessoas que, se precisar ajudar alguém, ajuda. Você não vê os meus pais fechar a porta para ninguém. Sabe? Então, assim, o que muita gente vê como um problema é uma escolha deles, para eles. Isso daí vai afetar a vida deles. Agora, e com o outro? Né? Então, assim, a minha família inteira, a base dela é essa. E eu não vejo como sendo uma base ruim. Né? Eu vejo que tem as vertentes que se separam em algum momento e que, para mim, a verdade do Islã fez mais sentido. Para o meu filho possa ser que não. Para os meus pais possa ser que não. E eu respeito que eles acreditem naquilo. Claro. E eu tenho a fé que, assim, esse é o meu ponto de vista, tá, gente? Que se eles seguem a fé deles de acordo, eles não receberam um livro? Eles não receberam um profeta? O nosso não contradiz nada do que os outros disseram. Muhammad sallallahu alaihi wasallam não contradiz Jesus. Ele não fala, não, Jesus estava mentindo. Ele não faz isso. Só acrescentou. Então, ele confirma, né, a mensagem. Se os meus pais fazem exatamente o que o profeta Jesus, que Deus esteja satisfeito com ele, ensinou, então por que não ter a salvação também? Então, assim, por isso nós muçulmanos nem temos a responsabilidade de converter ninguém. Eu acredito que o que eu pego com o meu filho é isso, já que você optou por se manter evangélico, essa é a sua escolha, mas que pelo menos você siga, que você faça direito, né? Então, aquilo que a sua religião diz que é errado, que seja errado. Aquilo que a sua religião diz que é certo, que seja certo. Aliás, acho interessante acrescentar a essa altura que o Islã considera essa tentativa de conversão compulsória como haram, né? Nós não estamos autorizados a forçar, entre aspas, pessoas a acreditar no que nós cremos.
a crença de um muçulmano, de uma muçulmana, reside no fato, na admissão de que Deus está no controle de tudo. Que não fui eu que escolhi o Islã. O Islã me escolheu, né? Então, o fato de você ter tido esse drive religioso batista era provavelmente a preparação do seu caminho para chegar até aqui. Que, aliás, eu acho que faz muito sentido, inclusive, né? Porque o profeta Muhammad, ele é o selo da profecia, o Alcorão é a mensagem final, né? Então, eu tenho uma história muito similar à sua nesse sentido. Eu venho da periferia, onde as pessoas são, em boa parte, evangélicas, e eu aprendi sobre divindade, no caso Deus. Minha base de espiritualidade foi na igreja evangélica. O que eu hoje considero que foi a minha preparação para chegar aqui, para estar entre vocês hoje. Então, é interessante, porque... E são mensagens que se comunicam, Se né? comunicam, exatamente. Na verdade, tem muito mais coisas Em comum. Sim. Do que se contradiz. E o pouco que é divergente, assim, pelo menos é que para nós a gente tem uma visão diferente da mensagem, mas para mim não seria tão relevante, né? Mas, por exemplo, no caso da morte de Jesus, né? Se o cristão, ele focasse na vida de Jesus, por exemplo, né? Na mensagem que Jesus trouxe, no exemplo de vida de Jesus, que foi fenomenal, né? Nessa libertação dele daquilo que é material, né? Então, seria mais próximo. É que hoje a mensagem, erradamente, fica muito na morte, né? Muito no apelo da morte de Cristo. Entendi. Né? A salvação... a morte também traz uma outra coisa na perspectiva cristã, que é a ressurreição. Por isso que a morte é importante, né? É que, na verdade, assim, né? A salvação vem pela morte, dentro do cristianismo, né? Então, a salvação vem através da morte. Eu já acredito diferente. Então, por exemplo, quando Jesus fala, ninguém vem ao Pai senão por mim, que é o que eles dizem, né? Então, ou seja, você tem que reconhecer Jesus como seu salvador para que você seja salvo. E, do meu ponto de vista, por exemplo, quando Jesus fala que ninguém vem ao Pai senão por mim, é como? Pô, cara, eu vivi aqui, te dei tudo o que você precisava, te mostrei tudo, todo o caminho que você tem que seguir. Tá tudo escrito aqui, como é que eu vivi, como que eu tratei a prostituta, como eu tratei a criança, como eu tratei o idoso, o leproso, né? Como que eu tratei essas pessoas? Como ele tratou a usura, a ganância, quando ele foi no mercado. Os ladrões. Como ele tratou os ladrões. Então, como ele tratou o próprio, acho que foi Jó ou José? Agora eu tô confusa. A Bíblia já vai se ficando distante agora. Mas assim, como que ele tratou quando destratou uma criança? Ele foi repreendido, né? E hoje a gente vê as crianças sendo... A criança não pode nem falar, né? Então, poxa, e aí? Né? Cadê o exemplo? Antes, a criança tinha que estar perto de Jesus quando ele ia ministrar a palavra. A criança queria chegar, tentavam tirar. Não, deixa ele aqui. Né? Não tem o reino se não for com o coração da criança. E hoje, eu vejo assim, a intolerância. As crianças vão nas missas, nos cultos, até mesmo nas mesquitas. E eu vejo a intolerância com a criança. Né? É difícil a criança manter o mesmo comportamento de um adulto. E hoje as pessoas não têm essa paciência, não têm esse respeito pelo tempo da criança, de aprendizado, de entendimento, discernimento. Né? Então, assim, Jesus deu todo o caminho. Então, se você seguir o caminho, se você seguir aquilo que ele ensinou, é garantia de salvação. Aí você vai encontrar Deus. Isso que eu entendo quando Jesus fala, ninguém vem ao Pai senão por mim, por exemplo. Né? E no Islã, por exemplo, a gente também vem bateu de frente com isso que eu acreditava. Né? Porque pelo Islã, Jesus não foi crucificado, né? Deus fez uma outra pessoa, imagem e semelhança de Jesus para ser crucificado, e ele foi arrebatado em vida para voltar e tudo mais. Então, assim, para mim fez mais sentido, porque, né, de certa forma, talvez de forma humana seja mais difícil você enxergar todo esse processo da morte, ressurreição, diferente desse processo do arrebatamento, né? Que até a Bíblia também fala sobre o arrebatamento em vida, né?
Muitos evangélicos, eles falam sobre o arrebatamento em vida de porque Jesus, né? tá na Bíblia, na verdade, assim, do fim dos tempos, que até as pessoas boas mesmo, né, que vão ser arrebatadas antes Entendi. do caos, né? Uhum. Mas, assim, isso veio de encontro quando o Islã disse, não, para nós Jesus não tá morto, ele foi arrebatado em vida. Pô, então ok, vamos tirar a cruz do caminho. Para o cristão, Jesus está lá em cima, vivão, vai voltar. E para o muçulmano também, Jesus está vivão lá e vai voltar. Pô, por que a gente vai pegar na cruz? Vamos pegar naquilo que se complementa, que se completa, que se parece, né? A função dele como Você Messias, não né? tá esperando Jesus voltar? Também tô, cara. Vamos esperar junto. Esse livreto que você mencionou, ele é bastante famoso nas mesquitas, né? Nesse Sim. trabalho de divulgação que é feito pelas entidades e tal. Que é o Meu Grande Amor por Jesus me levou ao Islã. Ele trouxe ao Islã. E aí, assim, ele faz muito sentido, especialmente quando a gente pensa na reversão de pessoas, né, que antes eram evangélicas ou batistas e tal, porque tem mais histórias de Jesus dentro das tradições islâmicas do que na Bíblia. Sim. E o brasileiro, as pessoas, né, medianas não estão ligadas. As pessoas nisso. desconhecem. Desconhecem. Infelizmente, assim, não é uma religião Eu tenho um amigo difundida. muçulmano que ele Por mais que seja que mais cresce. do Belém do Então, Pará, ele é amazônico. E ele, assim como ele é revertido, e ele fala uma coisa que eu acho bem interessante. Ele fala que o brasileiro tem mais curiosidade que preconceito. Eu acredito nele, cara. Eu acho, sabia? Mas às vezes eu penso assim, será que essa narrativa que eles têm a deficiência de trabalhar mais a parte da vida dele, o Alcorão você fala que ele menciona bastante, mas a gente tem a diferença de que o Alcorão não foi mudado, né? Ele é único desde a escrita dele. Uhum. E os evangelhos e a própria Bíblia teve algumas alterações. Você tem versões da Bíblia. Tem versões. Porque aí tem uma coisa, as pessoas precisam quebrar uma parada que é quase fabulosa em relação a escrituras. Sim. E fazer perguntas, né? Então, tipo assim, você pega... Porque é complexo falar sobre isso, porque é o sistema de crença das pessoas. Numa teoria de conspiração, mas sim, você vê o sistema de crença das pessoas. Obviamente que aqui a gente respeita. Eu tenho um enorme respeito pelas denominações evangélicas por onde eu passei, assim como pelas outras religiões que eu conheci. No entanto, acredito que o Ramon está tentando dizer é o seguinte... quando você quebra um pouco com essa narrativa que é quase fabulosa e começa a fazer perguntas, tipo assim, qual a história da Bíblia? Você já se perguntou? Qual a história da Bíblia? Como a Bíblia surgiu? Quem elencou aqueles livros? Teve um evento que a coisa veio do céu? Esses livros. Organiza dessa forma. Não, isso aqui vai ficar para os católicos. E os outros aí livros? Esses aqui vocês tiram, fica para os evangélicos. Sabe? Então, tipo, fazer perguntas. Qual a história da Bíblia? O que significa Bíblia? Onde foi compilada a primeira Bíblia? O que é a Bíblia do Rei James? O que é a Bíblia etíope, que é mais antiga que a Bíblia do Rei James? Porque muita gente pensa erroneamente que o europeu levou o cristianismo para a África, quando na verdade a África é cristã há 2000 anos. Inclusive a Etiópia acabou de comemorar a virada do ano 2016, eu acho que eles estão certos no calendário deles, né? E aí é quebrar com essas narrativas, não no sentido de criar um cisma na própria fé, mas conhecimento. Jesus também foi um sujeito histórico. Então você precisa quebrar um pouco essa narrativa de fábula, só do divino, e entender que, da mesma forma que você tem um livro físico na mão, ele tem uma história. Como que ele chegou, como ele foi compilado, quem é João Antônio de Almeida, né? Que acho que é isso que eu quis dizer, entendeu? Exatamente. Então, assim, eu venho desse processo que é muito similar ao dela, e eu compreendo a coisa nessa perspectiva. E aí, a outra parte da coisa que o Ramon falou é que o Alcorão é atestado por historiadores cristãos, ateus, como fidedigno. E assim, ele é um livro que é usado por todas não vou falar... Por todos os grupos dentro do Islã, que você tem os sunitas, os xiitas, os dursos, mas todos utilizam o mesmo livro. Exato. Não tem um livro para cada grupo. Exato. É o mesmo livro, Exato. Cada um seguiu de uma forma diferente, talvez dependendo do contexto regional que eles estavam ali, ou de questões étnicas. Inclusive, por exemplo, o único que é considerado sagrado é em árabe. Né? Por quê? Porque para nós, por exemplo, que vem em português, ele vem
traduzido. Então, ele não é conhecido como Alcorão, e sim Tradução. como a tradução do Alcorão. Sim. Exato. Por quê? Porque tem palavras de origem árabe que não tem uma tradução exata no Exato, português. literal. A palavra, ela significa uma expressão completa. É igual algumas palavras em alemão ou em japonês, que a palavra é singular, tem 5 Não, letras. e às vezes a mesma Mas ela palavra... significa um negócio. Sim, e às vezes a Uhum. mesma palavra dentro de determinado contexto, ela pode ter 1000 significados diferentes. Exatamente. Então, isso que você está falando, a tradução ela é um trabalho de interpretação do tradutor, né? Exatamente. Ela não é Então, a ela palavra acaba pura que sendo meio desceu que ali um divina, né? entendimento ali daquela pessoa, de que ela traduziu naquele momento. Uhum. Então, ele não chega nem a ser considerado realmente o livro Não desmerecendo as sagrado. traduções, porque elas claro. trazem 98%, sei lá, É. relatam praticamente fidedigno Sim, os fatos. Cara, durante Uhum. Mas muito é o que ela tempo, falou. eu participei do culto de jovens menores, a denominação da minha família é a Congregação Cristã no Brasil. Uhum. Então, tipo, muito tempo eu participei do culto de jovens menores. Eu nunca Pô, ouvi empurra falar. essa bandeja pra cá. Eu nunca ouvi falar. O negócio Vamos tá comer, né? cheirando aqui, cara. Eu nunca ouvi falar, por exemplo, do Conselho de Nicéia, cara. Foda. Eu só ouvi falar do Conselho de Nicéia quando eu cheguei no Islã. Aham. Então, quando eu falo, façam os questionamentos, é sobre Pega isso. Como é que esse posso- livro surgiu? Ah, é. Como ele foi compilado? Sorvete. Qual é a história? Uma coisa que eu assim, que me ajudou a aprender muitas coisas na vida é o lance da etimologia. Uhum. Procura o que a palavra quer dizer. Isso é muito interessante. Porque aí ela vai te apontar uma geografia, uma história, sabe? Então procura o que é a palavra Bíblia? Qual é o idioma? Jesus falava qual é o idioma? Tem que fazer essas perguntas, porque senão fica tudo dentro de uma fábula, sabe? É quase uma fábula. Não, e assim, mesmo... Eu não tô mesmo, criticando o ainda cristianismo, nem o evangelho, nem os evangélicos. Mas ainda que ele ficasse naquilo que é, vamos supor, o que... a base, né? Porque assim, a gente está falando de uma população imensa. E dessa população, existem as pessoas que elas vão estudar e elas vão ver isso daí que você está Sim. falando a fundo, a história. Nanana. Mas vai ter aquelas pessoas que vão continuar naquilo que é a base, né? Que é o domingo da igreja. Ainda que seja. Mas as pessoas precisam separar contexto, né? Todo livro ele tem o contexto histórico Sim, daquele momento, exato. daquela situação vivida, né? E Tem a questão da tradução também, que a gente tá então falando. que muda. Aí quando foi encontrado Fora lá interpretação, né? a Que é um parte problema até no Islã. não, e que entrou Interpretação. lá uma parte, os protestantes não aceitaram, receberam, os católicos não aceitaram aquela parte adicional da Bíblia, então ficou uma Bíblia para o protestantismo, outra Bíblia para o catolicismo, e ainda que ficasse nisso, mas os pergaminhos originais da Bíblia, muitos se perderam, de original quase não se tem nada. E na época da Inquisição, na época das cruzadas e tudo mais, muita coisa foi modificada, muita coisa foi adicionada ou retirada para que a igreja, que naquela época precisava manter o poder, precisava manter o controle da sociedade, pudesse continuar tendo esse controle, pudesse continuar tendo essa... Teve muita coisa modificada, né? Hoje busca-se essas verdades, tem vários canais naqueles do Discovery que tem bastante coisa que fala sobre isso, mas perdeu-se muita coisa nesse caminho, né? E talvez tenhamos perdido coisas muito importantes nisso, por interesse, ganância do ser humano, né? Perdeu-se muita coisa. E talvez tenhamos perdido muita coisa importante. Interessante. Né? E aí veio, né, como mais uma luz para o mundo, porque, na verdade, quando Deus manda um mensageiro para a gente, a mensagem é sempre a mesma. Acredita no Deus único e mantenha a paz. Saiba respeitar os coleguinhas. O profeta do Islã ficou 13 anos falando só existe um Deus. Exato. Mas todos eles. Só existe um Todos Deus digno eles, de porque adoração. quando Jesus veio foi a mesma mensagem, quando Moisés veio foi justamente por causa da idolatria, né? Então, todos eles que Deus foi enviando pra gente foi com a mesma mensagem. Pô, cara, eu sou um só. É um só. Não vincula, não adiciona nada. Tá aqui, ó, só eu. Crê em mim e eu vou te levar pra frente ali. Ainda nessa coisa que eu falei de fábula, tem uma outra coisa que assim, né? A gente, por causa desse drive que foi fornecido por essas denominações que inclusive nós seguimos, né?
durante bastante tempo da vida, elas meio que sugerem uma imagem pra gente, né? E parece que Deus eu sempre falo isso, Deus é um homem branco, barbudo, atrás de uma nuvem. Mas é o desenho, né, que se faz. Que Aqui no te Islã nós não pune, podemos que te- fazer, Sim. mas lá Quando, se na faz. verdade, assim, O europeu. Deus é outra coisa, né? Como a palavra lá tem feminino, não tem, né? Uhum. E não é masculino, Também não. e não tem plural. Então, assim, o que que é Deus? Deus é o tempo, cara. Deus é o cosmos, Deus é a coordenação do universo. Deus não é um homem, Uhum. né? Então, para pessoas que chegam a essa conclusão de que não existe personificação de Deus, na verdade, a personificação de Deus é quando a gente reproduz as boas obras, Uhum. né? Assim como a gente também se afasta dessa personificação de Deus, eu entendo muito essa coisa da imagem e semelhança de Deus como, tipo, nós somos as únicas criaturas que criamos coisas, Uhum. né? Que temos domínios, técnicas para dominar, inclusive, a própria natureza para nos servir, que é isso que o Corão ensina, né? Deus cria essa terra para que ela nos sirva, então ela nos fornece o alimento, a gente tem o ar, tem a água, a gente tinha tudo para viver muito bem, né, na verdade. E aí é uma coisa que até para mim, pessoalmente falando, se afasta inclusive das regras do próprio Islã, assim, porque o Islã ele ensina que o que vai te salvar não é 5 oração por dia, não é jejum, não é hajj, não é falar sou muçulmano, sou cristão, é o critério dele, que a gente A desconhece. misericórdia de A Deus misericórdia somente. divina que vai salvar as Porque pessoas. diferente né, nas outras denominações, que acaba se acreditando muito e se colocando muito a salvação na conta de alguém, no Islã são as suas obras. Uhum. Então você é salvo por aquilo que você vive, não só por aquilo que você crê. Então qual que é a base? Obviamente acreditar em Deus único. Essa é a base do Islã. Ou seja, você não acredita em Deus, como é que você vai morar na casa dele? Não dá, né? Não tem, não dá match. Mas assim, a base é essa. Acredita no Deus único. Em Deus único. E as suas obras. O que você vai fazer aqui? De tudo que eu já te ensinei. De tudo que eu já te passei que você precisa fazer na sua vida, no seu dia a dia. O que você vai fazer? O que você está fazendo? Quanto você está também abdicando dos seus desejos, daquilo que você queria colocar como prioridade para fazer aquilo que eu te pedi. Que é o mais incrível do Islã e o que mais me encanta no Islã é a intenção. Muito legal Às essa vezes, definição. cara, a intenção para mim ela é sensacional. E inclusive tá acima das obras. De toda a questão, seja positiva ou seja negativa. Às vezes eu saio daqui e falo, gente, eu queria xingar aquele fulano. Ai, que ódio. Eu vou lá. Não, Deus, eu não posso fazer isso. Eu sou uma pessoa que eu tô na frente da minha religião, sou a imagem da minha religião, não vou fazer isso. Porque se eu xingar, vou prejudicar a minha religião toda e todos os muçulmanos que sofrem para conseguir manter a paz. Então eu não posso xingar ele. Putz, o resto é pra mim. Por quê? Porque eu desisti de uma má ação. Eu não cheguei nem a fazer, mas eu pensei. Então, se eu fizesse, eu teria um pontinho negativo com o anjinho aqui. Mas eu desisti. Então, não só não ganhei meu pontinho negativo, quando ainda ganhei um pontinho positivo ali na minha conta, sabe? E isso foi sincero. Porque as boas obras anulam as más. Sabe? Então, assim, essa questão do Islã, e mesmo a boa também. Então, poxa, vou pegar uma comida aqui que eu tenho aqui em casa, eu vou levar para uma família que eu vi ali. Caiu um toró, não consegui sair na rua. Puxa, mas eu queria tanto levar essa comida lá, eu queria tanto ajudar aquelas pessoas com isso aqui, tem a mais da minha casa, eu não preciso de tudo isso. Mas eu não posso. Deus considera como se você Tá houvesse feito. A intenção já valeu. Tá feito, porque ela era genuína, porque Deus sabe aquilo que se passa. Que se E você Ele tivesse sabe que condição, se eu você ia fazer. pudesse, eu faria. Uhum. Sabe? Então, essa é a beleza. Isso me encanta de um jeito no Islã que vocês não fazem ideia, sério. Cada detalhe conta, né? E quanto mais eu estudo, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu leio Jardim dos Virtuosos, quanto mais eu escuto o Sheikh Shihad falando, por exemplo, Sheikh Rodrigo, quanto mais eu vejo as coisas e vou aprendendo, e vou estudando, e vou lendo, mais eu me encanto, mais eu me apaixono pela religião que hoje eu escolhi viver, sabe? Legal. Então, assim, isso para mim não tem uma descrição de como explicar. Né? E eu acho legal dizer também que, assim, você, quando era evangélica, né, de outra religião e tal,
você recebeu um incentivo contrário, vamos dizer assim, né? Para não conhecer o Islã de fato. Mas você teve a curiosidade e o empenho de ir atrás de informações e pesquisar, né? E ver o que era de fato verdade, o que não era. Sim. E eu acho que essa curiosidade também, ela é importante mesmo depois que a pessoa se converte, né? Porque a gente acredita muito que o Islã, a fé, ela vem pelo conhecimento que você tem, né, das coisas. Sim. Então, não é uma fé cega somente que a gente não, a gente E adora a Deus único e tal. E acontece até hoje. Se alguém às vezes vem e fala para mim, poxa, mas ai, tá escrito lá no seu livro que isso e aquilo. Gente, já falei, tenho TDAH, eu vou ler o negócio ali, dali uma semana eu não vou lembrar tudo que eu li. Mas eu cato ali, onde que tá escrito isso aí? Ah, tá aqui, então vamos ver. Aí você vai ver todo o contexto lá de trás, você fala, mano, precisava nem ter perdido tanto tempo assim, né? De nervoso até chegar aqui e catar o Corão pra ver se era aquilo mesmo. Porque quando alguém vem e te fala, você fica, ah, não, será? Estudei tanto, não é possível. Já vi tanta coisa, nunca vi nada disso, nunca ninguém me falou isso, nunca... Não é possível. E você fica com aquilo até a hora que você consegue chegar lá no Alcorão e ver. Agora não mais, porque você tem um aplicativo de celular que você já... Agora ficou fácil. Agora. Mas não tinha. E aí você fala, nossa, gente, olha o contexto, isso aqui não tem nada a ver com o que foi utilizado ali pela pessoa para falar daquela narrativa cansada, batida, né, que todo mundo usa a respeito do Islã. Então, assim, é uma coisa que vai sempre seguir com a pessoa, principalmente com a pessoa que não nasceu ali. Porque o Islã, ele não é só uma religião, ele não é só uma questão de... Ele é muito mais abrangente do que uma religião. Ele é um sistema inteiro de vida. É desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, te dando todas as diretrizes de como ser melhor todos os dias. De como fazer o melhor para você não pratica pelo outro. religião só quando está dentro do templo. Não, ali, desde a hora que você acorda, poxa, e tudo tem um porquê. Mesmo que, bonito, você não saiba agora... Algum momento alguém vai vir e falar uma coisa pra você e falar, nossa, mano, no Islã já tinha isso antes mesmo desse estudo, cara. Você vê a tâmara, né, pra gestante. Maria comeu tâmara. O anjo Gabriel falou pra Maria comer tâmara quando ela tava pra dar a luz a Jesus, né? E o Islã, ele fala isso lá no Alcorão. E hoje, tantos anos depois... A ciência descobriu que a tâmara é importantíssima para a mulher que vai estar prestes a dar luz. A quantidade, inclusive, de tâmara ingerida é similar à quantidade que a gente tem vários milagres científicos no Alcorão, né? E é bonito as pessoas saberem, pesquisarem isso. A gente, inclusive, quer fazer um episódio dedicado a isso, né? Porque casa muito, né? Não, ou é muita coincidência ou realmente, pô, tem um poder divino que tá... Aí você vai vendo, né? Ah, pô, não pode comer carne de porco. Pô, mas que chato, não pode comer carne de porco, que frescura. Isso daí foi há não sei quantos anos. Hoje o porco é criado num berço de ouro ali, o piso do porco é porcelanato, né? O porco é um hospedeiro de uma doença péssima e que ele pode ser criado a filé que ele vai continuar sendo hospedeiro. E eu tenho, inclusive, um tio que ele tem um problema Já tive na família por também. conta desse Parasita. parasita. Então, assim, cara, não importa onde seu porco vai ser criado, né? Se Deus colocou isso, tem um motivo, não é à toa. Então, assim, lá atrás, pode ser que a gente não descobra. Hoje, a ciência já sabe que ele pode ser criado. 6 vezes mais gordura do que a carne bovina. N coisas que vai te fazer mal. N coisas que hoje é cientificamente provado que não é o melhor recurso para você usar. Enquanto a gente tem outras tantas que são tão boas quanto, até melhores. Os adventistas não comem porco. Não, muito, tem Então, várias isso que eu ia perguntar, assim, denominações. porque eu já vi vários cristãos que também não Tem comem. vários. O Mano tá na Brown, ele Bíblia, foi né? criado Tem numa na escola Bíblia, né? adventista, né? Aí teve um dia que ele foi lá na Bahia, e aí perguntaram pra ele assim, Mano Brown, dá um conselho pra juventude negra. Ele falou, não comam carne de porco. Um baita conselho. Baita Ai, não. conselho. Agora eu queria te perguntar, Bárbara, voltando um pouco sobre a sua história, né? A sua reversão. Assim, você começou a conhecer o Islã e tal. Você chegou a sentir medo por ser mulher,
talvez já tenha ouvido falar alguma coisa antes, de ir na mesquita, de tentar aprender? Alguma vez passou algum medo assim? Não, o único medo que eu senti era da minha família. Assim, né? Do como minha família iria receber aquilo. Porque uma coisa foi eu sair do berço católico e entrar no evangélico. Para eles era muito comum, porque eles conheciam, um terreno conhecido para eles. É a história da minha família, Embora assim, assim, típico no né? Brasil. Minha mãe, óbvio, ficou super chateada, porque tem toda, né, a minha família, como eu falei, é em peso. E não é uma família pequena, tipo de vocês, assim, né? Meu avô teve 9 filhos que viveram, né? Que teve os que perdeu, mas 9 filhos. Cada Não tinha filho TV tem em 3 casa também. filhos. Então, assim, é uma família numerosa, tanto quanto a de vocês. E todos católicos, assim. Hoje que acho que teve uns 3 primos meus que viraram evangélicos. Mas não era comum na época, né? Acho que a pioneira nisso daí, acho que foi minha prima Renata. Me desminta se eu estiver errada, prima. Mas eu acho que foi ela e depois eu. Então, assim, para os meus pais, né? Isso foi, assim, decepcionante, acho Entendi. que. Mas o Islã não. É uma coisa que eles não conheciam, que eles não tinham ideia. Então, quando eu me converti, a minha mãe teve um dia que me ligou, apavorada. Você não vai acreditar mais em Jesus. Como pode? Como você vai deixar sua fé em Jesus? É tudo que a gente acredita, é tudo que você viveu a sua vida inteira. E eu falei, mãe, quem falou isso? Ah, foi fulano. E que falou pra mim? Eu falei, não é nada disso. Eu falei, você tem alguma dúvida? Vamos sentar, vamos conversar. Quando você tiver dúvida, em vez de você acreditar no que a pessoa te fala, me liga, me pergunta. E eu vou fazer questão de te explicar. Aí expliquei toda a crença islâmica em Jesus, em Maria, que tinha um capítulo no Alcorão dedicado a Maria, e que não era diferente a história, e que Maria deu à luz a Jesus de forma milagrosa, né? Que ela era virgem, e tudo era a mesma coisa. E ela falou, uau, não sabia. Não esperava por isso, Né? Não sabia que vocês acreditavam em Maria, no nascimento de Jesus, milagroso, nos milagres que Jesus foi permitido fazer na sua vida terrena através, Deus através de Jesus, né? Mas nesses milagres todos que foram feitos e que nós também acreditamos, né? Então assim, a minha mãe, para ela foi, a partir dali, quando meu pai ia viajar, até lenço para mim ele trazia, e eu nem era Hajab. Olha só. Ele trazia lenço para mim. Você contando assim, parece que foi relativamente rápido. Foi, mas foi porque assim, eu acho que falta muito diálogo nas famílias hoje, né? Eu vejo muitas meninas, principalmente que me procuram no Instagram, e elas falam, meu Deus, eu queria tanto me converter ao Islã, mas eu tenho muito medo da minha família, eu tenho muito medo disso, muito medo daquilo. Tá, mas você já introduziu o assunto? Você já chegou a conversar sobre isso com eles? Ai, não, eu tenho muito medo. Então, mas daí você não vai saber. Então, se você tem medo de chegar e falar, me converti, sou muçulmana, vou usar um lenço, vou rezar 5 vezes por dia, chega e explica. Explica. Olha, estou estudando aqui sobre o Islã, você viu que legal, não sei o quê, é assim, é assado. Não precisa falar que você se converteu, só explica. Porque daí, quando essa pessoa souber o que é, e quando você falar, gostei daqui, é aqui que eu quero ficar, ela pelo menos já sabe o que você escolheu. Mais né? preparada, né? Ela já sabe o que você escolheu para sua vida. Ela sabe que, putz, minha filha não vai pro inferno porque não acredita mais em Jesus. Entendeu? Inclusive, é um dos pilares da fé islâmica, você acreditar em todos os profetas. Sim. Né? Então, assim, não te faz não ser muçulmano, mas te faz quebrar um pilar muito forte, né? Que os pilares do Islã, os pilares da fé, são o que circundam o muçulmano, né? Então, quando você não acredita, você está desacreditando de algo que Deus falou para você que você precisaria acreditar. Então, assim, é uma coisa muito séria, muito grave, né? Então, fica mais fácil quando as pessoas entendem o que você acredita. Sim, com certeza. E você vê, esse debate agora é mais pertinente, a gente está vivendo numa época ainda de problema na Palestina e tal, né? E o debate islâmico, ele tá vindo muito mais à tona agora. E para ela que é revertida, igual o Sharif, por exemplo, fica mais difícil tentar defender o ponto de vista quando você tem um grupo grande defendendo o outro lado, sem saber o que é que está acontecendo de verdade. Né?
É que, na verdade, agora surgiram um monte de especialista em Oriente Médio, né? sim. Então, Agora assim, só eu, PhD em eu, Harvard pobre coitada de geopolítica. mim, que estudo aí o quê? Negócio louco. O conflito que acontece lá, porque eu me nego a chamar isso de uma guerra, né? Não é uma guerra. E nem conflito, porque a guerra é uma coisa muito igual e conflito é uma coisa muito leve, né? Um massacre, né? O genocídio, a limpeza étnica que acontece lá hoje, eu estudo há pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. Acho que eu comecei a estudar ele faz uns... Foi quando teve que pegou uma parte do Líbano e tudo, né? Então, Sim. 2016. foi muito recente, muito recente. Que eu venho mesmo pegando para entender melhor e tal. Então, ou seja, não sei nada. Então, imagina quem acha que começou dia 7, né? E que lê uma manchete e acha que já é especialista no assunto. Né? Exato. Então, assim, que só segue uma pessoa Sim. com um ponto de vista e que provavelmente ali é o líder religioso ou alguém que ela confia muito e que não pega a história, né? Ou que vem com um contexto bíblico de 3.000 anos atrás, que aquilo assim, né? Mas não usa essa mesma Bíblia para ver quando Deus chama essas mesmas pessoas de hipócritas por não seguirem, de povo amaldiçoado, por não seguirem as diretrizes que foram dadas. Tipo, te dei terra, te dei tudo, e mesmo assim vocês não me seguem. Então, se você pegar, tem judeu que fala que eles são exilados. Eles não têm o direito de ter uma terra, de acordo com as Eu ordens de ouvi Deus. dizer que a Torá fala isso, não sei se está certo. Eu também não sei, mas eu vi um Nunca tive judeu, um contato com a rabino. Torá, mas Eu ouvi de alguns judeus ortodoxos também, Isso, falando que um na rabino própria ortodoxo. Torá deles, Deus proíbe, né? Eles de Eles terem ter um que estado, eles foram, eles estão aqui para propagar a palavra de Deus para a humanidade. Então eles têm que Inclusive, vão ter uma. eu acho Pelo que eu ter uma entendi terra dessa, fixa. eu achei legal a interpretação desse rabino, porque ele fala assim: a interpretação da Torá nessa parte, Deus quis dizer assim: criei vocês tão especiais, vocês são o povo escolhido para divulgar minha palavra e vocês não vão ter pátria. A pátria de vocês é o planeta Terra. Vocês vão para todos os cantos, se misturem e levem a minha palavra. Essa era a função, né? E essa coisa das escrituras, do judeu ter sido privilegiado com vários profetas e Deus ter mostrado os caminhos que eles deveriam seguir e eles renegarem a fé. Aí tem momentos de mais fé, de menos fé, aí começa a adorar um bezerro. Sabe o que eu acho disso? Posso estar errado, né? Eu sou um muçulmano comum, não sou um estudioso profundo nem nada. Cara, isso é uma metáfora pro ser humano, sabia? Porque a fé da gente é assim, né? Às vezes ela tá Tem mais altos e baixos, profunda, sim. tá mais arraigada, e às vezes ela tá mais, né, mais confusa. Então essa coisa de quando Deus favorece o ser humano, aí eu não tô falando de judeu, de muçulmano. Deus favorece o ser humano e o ser humano, tipo assim, quando ele tava na penúria, ele tava crente, ele tava Tinha humildade. justo, ele tava honesto, ele tinha humildade. Aí Deus dá 3 carros pro cara, dá Sim, 2 vai e desce, sítios, um apartamento na praia. Aí o cara para de rezar, para de fazer as boas Fica arrogante, obras. maltrata as pessoas. Pois é, isso é o ser humano. Sim. A gente, o jihad, inclusive, esse esforço para continuar fazendo as boas obras e adorar a Deus único, por isso que ele é muito mais forte internamente do que, né, erroneamente as pessoas pensam que é a guerra. Jihad significa Jihad ir pro combate, se explodir e tal. Jihad é a guerra interna. Você tá muito triste e sorri, né? Você tá passando uma situação de dificuldade, sorrir pro seu vizinho, dar um bom dia, manter o bom humor, manter o respeito, a gentileza. Isso é jihad. Isso é esforço para você continuar as boas obras, mesmo nas adversidades. É a luta contra seus próprios desejos, né? Contra a sua própria vontade em prol da obediência a Deus, de uma sociedade melhor, né? Então, jihad é um combate, onde o maior inimigo é você. Muito legal isso. Porque que fibra moral você vai ter para lutar contra um tirano se você não se reforma? A filosofia fala isso. Né? Você sabe que isso daí, assim, vem de várias coisas, né? Eu achei muito legal um negócio que
com tudo isso que está acontecendo lá, eu sempre falei para meu marido, queria tanto pegar 2 criancinhas e trazer para cá, né? 2 criancinhas palestinas, trazer para cá para eu cuidar e não sei o quê. E um dia eu vi o Caizito. Não sei se vocês conhecem o Caizito. E ele fez uma publicação e ele falou assim, parem com isso. Só parem com esse negócio. E ele falou, sei que isso é boa intenção, e realmente era do desejo do meu coração, tirar 2 crianças de um sofrimento, igual eu vi 2 irmãozinhos lá, que perderam os pais, não tem mais ninguém. Essas crianças deveriam ter o direito de crescer nas terras delas, com a cultura delas, com a família delas, com a comida delas. E quando você pensa em levá-las, você vai tirar tudo isso dela. E aí a morte dos pais dela vai ter sido em vão. Eles não quiseram sair da terra deles, porque é deles. E aí você vai lá e vai tirar os filhos deles. E eles não vão ter mais o contato com a cultura, não vão ter mais contato com a hereditariedade dele, com mais nada, ele vai perder a identidade dele. Você tirou a raiz dessa pessoa, criança. Né? Sabe? Então, eu não tinha pensado por esse lado. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Então, a nossa luta tem que ser pela justiça, pelo direito deles existirem, pelo direito deles viverem, não é mais nada além disso. É só isso. É só o direito de eles existirem e viver. É uma justiça. E, assim, é muito triste tudo isso que está acontecendo, né? Acho que nesses últimos tempos todo mundo tá indignado. É difícil sorrir na rua, né? Igual o Sharif tá falando, você tá triste, mas tem que sorrir. E, assim, muito da propaganda da grande mídia que a gente vê contra os muçulmanos, ele traz muito também, além de vários estigmas, né? Traz muito também a questão da mulher, né? A mulher como uma pessoa oprimida, como uma pessoa acuada, que é obrigada pelo marido ou pelo pai a fazer coisas que não queria, né? Então a gente vê essa propaganda em peso já há muitos anos, aí há mais de 50 anos, que vem sendo criado esse estigma, né, esse estereótipo. E aqui temos uma mulher muçulmana, brasileira, revertida. Por escolha. Né? Por escolha. Eu queria te perguntar, seu marido te obrigou a usar o véu, né? Você usa o hijab, Se né, eu que é o falar véu. pra você que o Mustafa foi contra, você vai acreditar? Eu acredito. Primeiro que o Mustafa nem soube quando eu me converti. Uhum. Na época a gente era amigo, a gente não tinha nada. E ele nem soube. Eu me converti, fui lá. Eu fui na mesquita, ele não sabia que eu estava indo. Quem sabia, acho que era a Sama. E eu acho que ela não falou. Mas eu fui na mesquita por conta, me converti por conta. Ele foi saber, acho que uns 2, 3 meses depois, porque teve um evento da mesquita. E eu falei você quer ir? Como assim? Que nem ele ia. E quando eu resolvi usar o hijab, eu sempre quis. Mas eu trabalhava numa empresa em que falaram para mim que eu não poderia. Então, se você vem até a porta. Quando você entrar, você tira. Mãe, eu não vou me sentir bem assim, né? Ser 2 pessoas. Então, eu acabei ficando sem. E aí, quando veio a Covid, e eu ganhei a Lara, né? Tive a Lara. E veio a Covid, eu fiquei muito tempo em casa e tal. E eu peguei e falei... Um dia eu acordei e falei, a partir de hoje eu vou usar hijab. Aí ele olhou e falou, Habib, você não consegue ficar sem trabalhar. Você não consegue ficar sem trabalhar. Você já pensou o quão difícil vai ser para você arrumar emprego? Deus vai preparar o lugar certo. Se não me empregar, porque eu uso hijab, porque não era para ser ali. E aí, eu tinha saído da empresa que eu tava, porque a Lara não se adaptou, a moça que eu contratei para cuidar dela, para eu poder trabalhar. Então, eu pedi a conta, falei, vou ficar aqui com ela até ela ficar com 1 ano e pouquinho aí, põe na escolinha e volto. Aí veio a Covid, full home office, perfeito. Uma amiga minha falou, Bárbara, tô com uma vaga aqui FI, que é o meu módulo no SAP, né? Topa vir comigo? Falei, vamos lá. Então, vou mandar seu currículo aqui pra gestora. Eu falei, beleza. Aí ela mandou, participei das entrevistas e tal, câmera fechada, nananã. Tá bom, deu certo. Bom, full home office, trabalhava de casa. O primeiro contato que eles tiveram comigo, na verdade... Foi na festa de final de ano da empresa que eu fui e apareci lá de hijab. Tiveram a surpresa. Mas, assim, sabiam. E como que foi a reação, assim? Foi de boa, foi de boa. O pessoal é sossegado ali, né? Teve uma outra empresa que eu trabalhei que não foi muito agradável, não. Mas... Eu queria só te interromper um
pouco, pro pessoal que tá ouvindo prestar atenção nessa história que ela tá contando, né? A Bárbara é uma pessoa que escolheu usar o hijab e teve dificuldades para trabalhar com o hijab, né? E Sim. provavelmente teve dificuldades com o mesmo pessoal que fica falando que não, quem usa hijab é oprimida, é obrigada. E aí quando a pessoa escolhe usar e vem trabalhar, a pessoa não, você não pode usar aqui na empresa. Olha a hipocrisia. O mais Todo mundo engraçado... implica com muçulmano, né, cara? Mas assim, todo mundo usa hijab, pô. O mais Então, engraçado é eles que, assim, usam véu, usam quando nessa outra empresa lá atrás, que eu queria colocar o hijab, também acho que foi bom não ser naquele momento, tá? Porque acho que foi muito no começo da minha reversão, talvez eu não tivesse mantido. Não sei, não sabemos, não podemos dizer. Mas, enfim, a pessoa que falou isso daí pra mim era uma pessoa, assim, muito adepta do feminismo. Né? Ela nunca disse que era oprimido, que isso, que aquilo, mas ela sempre disse o quê? Você trabalha numa empresa que é entre clientes. E isso pode gerar um desconforto com esses clientes. Então, eu vou pedir para que quando você entrar aqui, você não use. Ou seja, era um feminismo que abraçava uma certa categoria feminina, não a outra. Então, ou seja, isso a gente vê muito. A mulher que ela quer defender o meu corpo, as minhas regras, desde que seja igual a delas. Então, se o meu corpo, minhas regras é cobrir, então não tá certo. Já foge do padrão. Não tá certo. Eu já acho que isso não é feminismo real. Feminismo real, na verdade, é uma ideologia que trabalha em intersecção. Tô amando essa palavra agora, porque eu tenho participado das manifestações pró-Palestina, e eu tô vendo que boa parte, salvo uns e outros que são mais acostumados à luta política, o árabe no Brasil tem muita dificuldade em ir pra rua, não entende manifestação. É difícil. Então, por que feminismo é importante? Tinha uma mulher lá falando no ato, é um parêntese só, tá? Tinha uma mulher falando no ato, cara, a mulher, tipo, presidente da Associação dos Direitos Humanos, não sei, ela fazendo uma fala redonda, assim, super importante. Eu ali acompanhando, tô aprendendo, tô andando do lado do carro de som, tô aprendendo. Falei, nossa, não sabia. E ela foi falando coisas muito legais, foi fazendo várias ligações. Mano, chegou um árabe, cara, desses que fala português, assim, bem mal, no calor do momento, assim, meio jovem, assim, também e tal. Mas um homem, não era uma criança, entendeu? Mano, o cara tomou o microfone da mulher, assim, ó. Não foi nem numa pausa de respiro. Não foi nem numa vírgula. Ele tomou e gritou, viva a Palestina! Mano, eu olhei assim e falei, por que você fez isso, cara? Sem noção. Falei, o que é isso? Tipo assim, você precisa aprender a respeitar a mulher falando. Se você não tá acostumado, você acostuma, eu. Não sei de que país você vê, mas você tá no Brasil, cara. Você é maluco? A mulher não é uma doida que pegou um microfone igual você tá parecendo ser. Ela é presidente da associação. Tipo, você é maluco, cara? A gente precisa dessas pessoas. Tipo, como é que a gente vai fazer luta política no Brasil pró-Palestina com palestino só? Você precisa de todo mundo, cara. Esse tipo de cara que acaba manchando a imagem. Mancha. Também, né? Então, assim, o feminismo real, ele tem que estar preparado para lidar com a mulher muçulmana que decidiu usar o hijab. Na verdade, assim, é luta pelos direitos da mulher. Né? As pessoas que falam assim, é os direitos iguais, não sei o quê. Não, não é. É os direitos da mulher. É igual, é superior, é inferior? É os direitos da mulher. Então, é meu direito, eu tenho direito de escolha. Se eu quiser tatuar meu rosto inteiro, é meu corpo, Exatamente. Eu tatuo. Se eu quiser raspar meu cabelo, eu vou raspar, se eu quiser. Mas se eu quiser só cobrir, eu quero cobrir e pronto. E eu tenho que ter esse direito reservado a mim. Então, assim, isso foi um impacto para mim, porque era uma pessoa que ela vivia constantemente falando sobre isso. Mas passou, eu entrei nessa outra empresa e ok, foi bem... Entrei numa outra antes e aí tinha, assim, muita piadinha quando descobriam. Eu não era Rajab, mas foi no Ramadã. A gente sempre saía para almoçar e, pum, do nada parei de almoçar. Mas por quê? Vai morrer de fome? Falei, não, né? Na primeira semana eu não comentei, mas depois começaram a ficar, né, insistindo e eu acabei contando. E tinha uma pessoa ali que ele
todos os dias, a partir daquele momento, ele fazia uma piada. Não, vamos... esse semáforo não abre. Ih, ela vai explodir. Ela tá ficando brava, ela vai estourar. É engraçadão, né? E assim, hoje eu trabalho numa empresa que isso é levado tão a sério que uma piada dessa pode ser uma demissão. É o Que mínimo. bom, que legal. Hoje eu E trabalho é uma numa empresa que... inglesa ou americana? Americana. É uma John empresa Deere, né? Que americana. faz tratores, parte Hoje ela está entrando na parte tecnológica com bastante força no mercado e ela se estabeleceu pela área agrícola, hoje florestal, construção civil. É uma empresa muito grande, bem sólida, e ela bate muito nessa questão de diversidade, equidade e inclusão, principalmente. Porque não adianta você ser diverso, mas você não incluir essa diversidade dentro da empresa. E ela tem um foco central nisso, né? A gente tem nossos objetivos dentro da empresa ao decorrer do ano, que são as metas que nós temos que participar. E a diversidade, equidade e inclusão faz parte disso. O que você vai fazer para tornar melhorar a empresa mais inclusiva? A questão da diversidade. Como você vai trabalhar para isso? Qual ações você vai fazer para isso, para você alcançar esse objetivo durante esse ano, né? Então, nesse ano, por exemplo, uma das minhas ações foi falar sobre o Islã e o Ramadã. São 2 palestras que eu fiz dentro da John Deere, inclusive a nível da IT Global. Então, todo o IT Finance, todo o time de IT do mundo todo, eu fiz essa apresentação. Legal. Né? E tinha uma moça que ela é paquistanesa e ela falou: Bárbara, eu tô há 20 anos dentro da empresa e eu nunca falei. Eu nunca fiz isso. Ela falou assim, porque eu chamei ela para me ajudar. Vamos comigo, eu tenho aqui um slide que eu criei, queria que você desse uma revisada, né? Afinal, ela é muçulmana nata e eu tô aqui há 12 anos nesse caminho só, né? Falei, dá uma olhada aí, vê se você quer agregar alguma coisa, tirar. Meu, estamos junto. Pica fora o que você achar que tem que sair e tal. E ela olhou meu material e falou, olha, não tirei nada, só incluí aqui a minha apresentação, um pouquinho da cultura paquistanesa no Ramadã, como que a gente faz, e bababá, e eu achei muito legal, porque faz 20 anos que eu tô aqui e eu nunca fiz isso. Ela usa lente? Ela é Hajab. Ela é Hajab, legal. E ela falou, nunca fiz isso. Eu falei assim, e já eu entrei aqui não faz um ano, e eu senti essa necessidade, porque eu via muitas pessoas perguntando uma coisa aqui, outra coisa ali, outra coisa lá, mas eles tinham essa curiosidade. E muita gente não tinha coragem de perguntar. Achava que podia ser invasivo. E até pela política de diversidade, alguma coisa pode soar como se você tivesse agindo de forma preconceituosa. Então às vezes a pessoa tem medo de te perguntar para não cair dentro da política de diversidade, equidade e inclusão, né? Da exclusão, né, no caso. Então eu elaborei esse material e apresentei para alguns times. E aí foi quando o meu gestor falou, não, vamos subir isso aí para nível global. E foi muito legal, assim, a participação de todo mundo ali, né? E na época eu estava entrando, eu ainda tinha várias barreiras com o inglês, que não tinha esse contato com o inglês que eu tenho hoje, né? De reuniões e tal, era muito no começo. Então, eu fiz a apresentação assim... Fez em inglês? Tinha que ser, né? Legal. Mas tremendo, assim, né? Que eu falei, meu Deus, né? E aí, se me perguntarem, sair aqui do meu... Mas deu. No final, todo mundo que perguntou ainda saiu com resposta ainda. Mas, assim, é diferente, sabe? O meu primeiro dia dentro dessa empresa, eu cheguei de hijab, o porteiro que tava lá, cuidando da catraca, é o cara que fala pra você todo dia, bom dia, bom trabalho, só. Todo dia, você chega lá, ele, oi, bom dia, bom trabalho, bom dia. No dia que eu cheguei, a primeira vez, foi meu onboarding dentro da empresa. Ele olhou pra mim e falou, salam aleikum. Olha só. Porteiro? O porteiro. Que legal. Eu olhei pro cara e falei, mano... Porque meu gestor já tinha feito uma baita publicidade sobre isso, né? Da diversidade, equidade, inclusão e papapá. Mas eu falei, cara, toda empresa fala isso, né? Vai ser igual a todas as outras. Que é um papo meio contemporâneo. Tá na moda, né? Tá na moda dentro das empresas, a verdade é essa. E a hora que eu entrei, o cara falou, salam aleikum, eu falei, mano, não é que é? Aí eu falei, não, mas vamos baixar as expectativas, manter o nível ali de... E aí teve um treinamento. E no treinamento eles compraram bomba de chocolate. Tava pronta a piada. Qualquer lugar que eu fosse, isso daí já era uma piada pronta. Ninguém falou uma
Ali eu constatei. Tava o objeto da piada, a pessoa... Tava pronto, levantaram a bola, era só chutar. É, Era só chutar. Ninguém falou um A. que legal. E durante o Ramadã desse ano, essa empresa, eu falei com o meu gestor, falei, olha, vai ter o Eid, é durante a semana, eu queria não trabalhar. É feriado normalmente? É. Então vai. Liberou. Assim, Legal, viu? posso ir? Não trabalhar, entendeu? Tipo, do dia até... Não Ok. virei. Pode ir. Pode Legal. ir no Que Eid. bom. Por mais Agora- empresas assim, né? Então, é isso que eu ia falar. Acho que você tá tendo um privilégio muito legal. Uma empresa que trata super bem, né? Mas, infelizmente, a gente vê outras histórias que não... Eu já não. fui Bem recusado assim, numa né? instituição católica. É a primeira, né? Porque eu trabalhei durante bastante tempo com assistência social. E aí teve uma fase que eu tava procurando um emprego na área e tal. Eu achei uma instituição muito bacana e ela tinha uma orientação católica. Eu, como muçulmano, li aquilo apenas como um dado da instituição. Falei, ok, qual problema nenhum. Uhum. Fui lá e foi a primeira e única, graças a Deus, vez na minha vida que numa entrevista de emprego perguntaram qual era a minha religião. E eu preenchi assim, com excelência, modéstia à parte, com todos os pré-requisitos. E ali. despretensiosamente colocou. E o cara falou pra mim, assim, numa disfarçatez, cara, numa espécie de cinismo, assim, ele olhou e falou assim, e qual a sua religião? Aí eu falei, você tá brincando, né? Ele falou, não, aqui é importante. Foi a primeira vez que me perguntam, pois é. E qual é a sua religião? Eu falei, sou muçulmano. A cara dele mudou, bro. O brilho Só sumiu. que a gente tava em 2000 e pouco, assim, eu não, sabe, se fosse hoje, meu amigo. Nossa, mano, se fosse Você ia hoje. lavar o cara, O né? quê, mano? O Alid, você não sabe o que aconteceu, mano. Brota. Tô aqui na delegacia. Cara, perdi o Veio me buscar. emprego, cara. Sabe? Fui prejudicado por causa da minha profissão de fé. Tipo, Uhum. Mas muitas. Absurdo. bizarro, né, cara? Muitas A gente vê muito mulheres. Agora tem uma Fora, né? coisa, eu sou homem, né? Muitas mulheres. Eu aconteceu. acho assim, Uhum. especialmente pra mulher que usa hijab, no Brasil, Deus. ainda acho uma coisa, eu quero só fazer um link com a história do porteiro, que eu acho que reforça a ideia que o irmão Johan sempre fala, assim, que o povo tem mais curiosidade do que propriamente preconceito. Uhum. Sempre que uma pessoa sabe um pouquinho do Islã, Ele quer... quando ela é extrovertida, ela faz esse Aham. contato. Verdade, verdade. O cara que é vizinho da mesquita, ele cumprimenta a gente com salam aleikum. É muito legal. Só que é isso, tem uma coisa de nível cultural. Não é porque o cara é um porteiro que ele não tem leitura, que ele não lê, que ele não Sim, pergunta claro. saber as coisas. Esse cara, por exemplo, do lado da mesquita, é um cara que é um negrão que já foi para Nova York. E ele falou, pô, Nova York é mó legal, os negrão te dão salam aleikum, eu vivi com os muçulmanos, eles me trataram bem. E o cara tem maior respeito por nós. Aliás, aquela vizinhança ali da mesquita Virgem Maria é bem tranquila, assim, com... Que bacana. Tipo, se acostumaram, assim, muito com os muçulmanos. Aquele bairro tá ficando todo islamizado, inclusive. Assim, eu tenho tido medo de sair ultimamente, né? Sim. Então eu tive uma sequência aí de médicos que eu precisei ir e não podia levar, óbvio, minhas filhas, porque eram médicos que iam demorar a consulta, era levantamento de laudo e tal. E aí eu cheguei num deles assim, e ele me perguntou, ele falou, e como era um bairro assim que tem muitos judeus, eu sei que alguns, vários, não vou dizer que é a maioria nem minoria, porque eu não sei, mas tem muitos que são contra o que acontece lá e muitos que são a favor. Então eu não estava afim, óbvio, de sair do meu carro e encontrar um que é a favor e que só estava esperando uma pessoa passar na frente dele. E aí eu pus um turbante, em vez de pôr a amarração que eu uso normalmente. Uhum. Eu pus um turbante e tal, então eu fiz toda a consulta com o neurologista lá nesse bairro. E de boa, no final ele perguntou, esse que você usa na cabeça é pela sua religião? Eu confesso que deu até um gelo ali, né? Porque você tá ali, ninguém é estereotipado, você não sabe quem é o que ali, né? Eu falei, eu sou muçulmana. Aí ele falou, legal, eu morei em Leicester. E lá é a maior comunidade, acho que da Inglaterra ali, de muçulmanos e tal. Eu tive vários amigos, tem uma amiga, inclusive, que veio pro Brasil recentemente aqui e tá lá. Sabe quando você fica assim uns 10 segundos sem respirar?
Eu fiquei uns 10 segundos sem respirar, esperando o que ia vir depois da pergunta. Essa tensão que a islamofobia gera, ela é muito pesada e Não, a eu não questão saio. que eu ia entrar era justamente essa. Eu Ela é não muito mais saio. pesada para mulheres. Não saio sem Se meu eu andar marido. na rua, tô com uma camisa bem bonita, que inclusive, né, os nossos amigos lá do Muruna, mandar um beijo aqui pro Rafik. Tá escrito Salam na minha camiseta, tá escrito em árabe, tá escrito em português, o que seria a transcrição, né? E mesmo se eu sair assim, é só uma camiseta, com uma estampa. Ninguém, assim, dificilmente, tem 1,80 m, tipo, ninguém vai, sabe, dificilmente alguém fala, sou muçulmano, não sei o quê. Mulher já escuta coisas na rua, especialmente identificada com hijab, né? Porque quem é que vai falar que sou muçulmano na rua, cara? Mesmo o Mustafa, né? Quando ele se declara muçulmano, né? Dificilmente uma pessoa vai ter coragem de ir lá e falar pro meu marido o que falaria pra mim. Até porque meu marido, às vezes, tem cara de não muitos amigos. Quem conhece o Mustafa sabe que quando ele tá sério, deixa ele ali. Né? Então, ninguém mexe. Ninguém vai falar. Agora, a mulher, qualquer um vai falar. A identificação visual é nítida, né? Por exemplo... O que acontece dentro da John Deere não acontece fora da John Deere, tá? Que fique muito claro. Eu já fui barrada de entrar num parque com as minhas filhas em Indaiatuba. Eu fui barrada. Eu cheguei no parque e foi um vexame mesmo, assim. Foi uma vergonha, porque a minha roupa de banho não condizia com as normas do parque. É, um parquinho que tem lá, para as crianças lá, os pais nem entram. Tudo bem rasinho, com várias aguinhas lá, bem bonitinho, muito bem arrumado. E uma amiga minha falou que ia, e eu falei, vou levar as meninas também. E marcamos. Mas eu não podia entrar, porque a minha roupa... E olha que eu olhei todo o código, e não pode vir com zíper, com botão, com não sei o que. Eu escolhi o meu burkini mais simples, que não tinha nada, nem elástico tinha o burkini. Só costura e pano. Falei, esse aqui não vai dar erro. Que absurdo, né? E não me deixaram entrar porque eu estava de calça. Que ano foi isso? Esse ano. Ei, Indaiatuba. Não, mas... Prefeitura de Indaiatuba. Foi excelente. Olha, estamos em breve organizando uma marcha de mulheres muçulmanas para passear nesse parque aí. Não, Nossa, você nem sabe, o pessoal queria mesmo. Quando eu coloquei na internet, as muçulmanas ficaram doidas, queria ir de bicicleta para lá. Mas o que aconteceu? Ele não podia porque era calça. Aí eu falei, mas mostrei para ela. Tá vendo? Todas as muçulmanas usam burkini, tá aqui, é assim, é meu código de vestimenta. Eu não posso usar menos que isso. Eu não quero usar menos que isso. Não, mas não pode, não sei o quê, não sei o quê. Que vai regular a sua roupa. Aí ligou para um segurança descer. Aí o segurança desceu. Aí minhas filhas começaram a chorar. Sofia e Lara já começaram a chorar porque acharam que não ia mais brincar. Aí eu falei pro Mustafa, entra e eu fico aqui, resolvendo isso. Eu vou entrar, de um jeito ou de outro. Mas eu não queria que as meninas presenciassem. Mas elas não quiseram entrar. Grudaram na minha perna, choraram. E eu falei, eu não vou embora. Por quê? Porque você queria confusão? Não. Porque minhas filhas são 2 crianças. E se eu vou embora hoje, eu vou embora amanhã, eu vou embora depois, elas vão associar o quê? Eu não quero ser muçulmana, não vou poder entrar em lugar nenhum que é legal. Sabe? Então, eu não podia fazer isso. Então, eu falei para eles, olha, isso é lei. O que vocês estão fazendo é uma discriminação religiosa. E eu vou processar vocês se vocês não me deixarem entrar. Eu vou entrar por bem ou eu vou entrar por mal. Vocês vão escolher o jeito que eu vou entrar. E aí ele pegou e falou assim, depois de muita insistência, todo mundo entrando e vendo aquela cena, minhas filhas chorando. E aí ele falou assim pra mim, todas essas palavras, vou deixar dessa vez, mas eu vou ver se realmente é assim mesmo. Dessa vez você entra. Um favor. Né? Ok, eu precisava entrar naquele momento para minhas filhas poderem sair daquela situação. E aí entrei, elas brincaram, eu chorei, acho que uma meia hora ali, meu marido foi com elas brincar, aí fiquei sentada lá, chorando. Depois, uma amiga falou assim pra mim, Bárbara, você sabia que toda segunda-feira o prefeito atende os moradores? Foi por ordem de chegada. Eu falei, é? Legal. Isso foi num sábado. Na segunda-feira estava eu na porta da prefeitura. E eu fui lá e falei com o prefeito, Nelson, que foi muito receptivo comigo, e eu contei o que aconteceu. Na minha frente, imediatamente, ele pegou o celular, ligou para a direção do parque, falou, vocês vão ter que estudar
todos os códigos de vestimenta de todas as religiões. Isso não pode mais acontecer numa área pública de Indaiatuba. Que legal. Ele já ganhou meu voto, seu Nelson. É teu, sabe? Porque são exemplos difíceis da gente encontrar, né? Eu entendo muito isso que você está falando, porque eu já vi outros casos de homens da família aconselhando a mulher não usar o lenço, aconselhando porque não tem direito de escolher usar ou não, mas aconselhando não usar o lenço por medo da mulher sair sozinha na rua e ser assediada, né? Sofrer uma reprimenda, Sofrer alguma coisa. E eu me lembro, minha mãe, desde que eu me conheço como gente, ela usa lenço. Minha mãe, minha irmã. E por diversas vezes, indo na feira, em algum lugar, a gente ouve um barulho lá de longe, né? Terrorista, bomba, Volta não sei o quê. Volta pra sua terra. Volta pra sua terra. Então, assim, a gente convive com isso também, né? Mas você vê igual esse cara que barrou ela, como a ignorância e a hipocrisia andam juntas, né? Se a pessoa chega e fala, olha, eu tenho um problema de pele, eu sou obrigado a usar aquelas calças UV e a manga UV até, então pode entrar. Que diferença fez? Sim. Isso é a relativização das coisas. Entendeu? É que nem, nossa, mas você vai morrer de fome? Se ela tivesse falado assim, não, eu tô com uma dieta nova, que eu tenho na academia, eu tô com um nutricionista e tal, eu não posso comer de tal hora. As pessoas iam falar, ah, que legal. Posso fazer Depois também. me passa. Sim. Agora se eu tô quero fazer. no Não, Ramadã, é porque é um preceito espiritual. Você é maluca? vai passar fome. Você não passa mal? Teve amigo Você não meu na música desmaia? que fazia, Isso faz "Vocês mal pra são sua loucos." Teve um cara que saúde. ele ficou assim, tipo, meio abismado. Ele, vocês são loucos. Ele lá na Vegas. Ficar sem comer, não pode ficar sem comer, vai morrer. Um mês. Eu falei, não é um mês, ficar sem comer, você é doido, cara. Aí você fica mesmo assim. É muita mês, coisa. né? Vai passar mal, vai desmaiar, não sei o quê. É ignorância. E eu né? acho que vocês, mulheres, assim, o Xarife tá falando, a gente que é homem não sente tanto na pele, né? A gente tem identificação visual. Vocês, Mas mulheres, devem passar por bastante coisa. Essa questão que o Xarife falou a respeito também da classe social, tá? Eu percebo muito, por exemplo, lá eu fui eu vou num mercado lá, que eu gosto bastante, chama Oba. Normalmente as pessoas que frequentam ali, né, tem uma condição social um pouco maior. E ali eu já vi diversas piadinhas, diversas risadas veladas, pessoa passando por mim, ai, que desnecessário, sabe? Como se eu precisasse ou pedisse a opinião delas, enfim. Como se elas precisassem externalizar a opinião delas, de certa forma. E, em contrapartida, várias pessoas, por exemplo, eu encontrei na passeata, o Mustafa foi buscar o carro, tava caindo água, eu falei, vou comprar uma cocada desse senhorzinho, tava ali no carrinho e tal. E ele começou a conversar comigo sobre a passeata, assim, e mostrando um entendimento, assim, da situação, né, no todo. E eu fiquei olhando e falei, caramba, né? Como é que pode? As pessoas se acham tão superiores, né? Por ter E dinheiro. o cara, de repente, do extrato mais baixo ali, social, tem então mais compreensão. o preconceito, ele não tem uma cara. Ele não tem uma classe social. Ao mesmo pé que você encontra uma pessoa mais humilde, que sabe bastante coisa, como o cara que me cumprimentou na portaria, como o tiozinho que vendeu a cocadinha para mim ali na Praça Oswaldo Cruz, também tem os caras que você vai esperar que fala, não, esse cara aqui entende, um cara estudado, não sei o quê. Ele vai ser um completo ignorante. Um completo, e inclusive ignorante nos dois sentidos. No sentido de desconhecer e no sentido de ser brutal. Brutal nas palavras deles, sabe? Então, você não tem como olhar para uma pessoa e saber o que ela pensa ao seu respeito. Você não tem como. Por isso, hoje, eu falo que eu tenho medo de sair. Eu tenho medo de ir num supermercado. Eu tenho medo de ir num restaurante, se o meu marido não estiver junto. Então, eu cheguei no médico e tive que ir numa farmácia. E eu falei pra ele, desce você que eu tô com dor, não vou conseguir descer. Compra lá pra mim. E parou um cara do meu lado. Ele não tinha mais nada pra fazer. Ele parou o carro ali, ele tinha que ir na farmácia. Então, parou, desceu e vai. Não tinha ninguém com ele, não tava conversando, não tava vendo o celular. Ele ficou olhando feio pra mim. Por uns 5 minutos, aquele homem ficou olhando feio. Até que eu disfarçadamente tranquei a porta, né? E o Mustafa tinha esquecido o celular dentro do carro. Então, eu catei o meu celular e mandei mensagem para uma amiga. Falei, olha, tem um cara num carro desse jeito, o cara é assim, ele tá aqui me encarando muito feio.
E se acontecer alguma coisa, se essa pessoa fizer alguma coisa, ele está com essa roupa, essa é a descrição, na farmácia tal. No endereço tal. Então, assim, eu fiquei apavorada naquele momento. E eu sei que a intenção dele era essa, por mais que ele não fosse fazer nada. Mas a intenção dele era essa. E ele viu tua esposa em algum momento? Não. Não. Não viu. Porque assim, deve ser o fim da picada, isso é uma sensação que a gente nunca vai ter. Você ter que ser validada pela presença masculina. Tipo, que mundo que nós homens conseguimos produzir? De covardes, né? De covarde, onde a mulher precisa ser validada pela presença masculina, senão ela não tem respeito. Em um lugar que você escuta muito a narrativa de que você só pode ter liberdade de escolha, de usar um hijab, não sei, porque você está no Brasil. Então, eu sempre, quando a pessoa vem com essa narrativa para mim, eu falo, você não usa hijab no Brasil. Não, essa narrativa absolutamente... Você não usa. Um argumento Porque- bastante falho. Olha todo o trabalho. Livre, aqui você Não, faz uma o que você coisa. quiser. Olha todo o ninguém trabalho fala que ela nada. tem que fazer Não. pra se proteger de um covarde. Uma né? coisa, a Constituição, ela realmente garante esses direitos. Sim. Outra coisa é o que acontece na prática. Tá escrito que negro não pode entrar em determinados lugares? Não, mas vai entrar. Tá lá Dependendo escrito do que lugar. todos são iguais perante a lei. Tem Vai ter vários alguém atrás de mecanismos ti, de segregação ali, desde né? o preço até essa vigilância ostensiva. Tem um amigo meu que o segurança, ele entrou dentro do mercado e o segurança seguiu ele falou assim, vou dar uma volta nesse cara. Ele deu literalmente a volta, saiu atrás do cara e falou, oi. O cara, opa, tá me procurando? Me facilitar seu trabalho, vim até o senhor para saber qual é o problema que você tem comigo. E aí eu, não, é que é o seguinte, eu preciso ver se você tem alguma coisa debaixo da sua blusa. Ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, tô com a minha mãe, a gente tem idade, a gente não é moleque. Se eu levantar, eu vou te dar uma chance de você não continuar com isso aí. Se eu levantar minha blusa, o senhor vai ter um problema. Eu falei, não, eu preciso, é meu trabalho. Ele falou, beleza. Tem alguma coisa sua aqui? Eu falei, não, desculpa, é meu trabalho, me perdoa. Ele falou, não, beleza. O senhor vai ser notificado judicialmente. E aí, Mas é uma você sabe outra que história, isso é uma coisa inimaginável para mim, tá? Por quê? Antes de ser muçulmana, né? Eu sou branca, de família europeia. Eu era totalmente privilegiada. Não sou de classe baixa, né? Uma classe social média ali, né? Trabalhadores. Meus pais ralaram muito, não tem nenhum dos dois tem universidade. Mas eles viviam, de certa forma, ok, tinha o que comer, tinha o que beber, tinha onde morar e não tinha, né? Eu ia pra escola como todo mundo e tal. Então, mas eu nunca me vi numa situação de que um dia sendo vou objeto de sofrer discriminação. preconceito por alguma coisa, né? Não faria sentido para mim aquilo. Então, a realidade no negro, do deficiente, para mim era muito distante, né? E, de repente, e é engraçado que quando não te afeta, você não sente. Eu não sentia isso. Eu nunca vi a discriminação. Nunca olhei para ela. Ela acontecia muitas vezes na minha frente, mas eu nunca enxergava ela, né? E o fato de hoje eu ter essa condição, né, de sofrer preconceito por uma escolha que eu fiz, é muito engraçado, porque se tira esse lenço, a roupa que eu uso é exatamente igual a qualquer outra pessoa. Qualquer outra pessoa usaria um vestido desse em qualquer lugar. Você acha Mas que eu isso tenho um te lenço. tornou mais empática para Sim. essas causas? Porque questão eu racial, por passei a exemplo? enxergar o que o outro sentia, porque eu nunca enxerguei, eu nunca senti, nunca passei por nada parecido. E aí, quando eu comecei a sentir isso, eu comecei a observar as outras pessoas que também tinham uma condição diferente, que não é diferente, sabemos, mas que as pessoas marginalizavam, né? E hoje, inclusive, para os negros dentro da John Deere, né? Por exemplo, o diretor de RH hoje lá na John Deere é preto. E ele faz diversos movimentos dentro. O Lázaro Ramos foi lá dar uma palestra incrível na consciência negra, foi muito legal. E eu não enxergava isso. Então, talvez, e eu quero acreditar nisso com todas as minhas forças, essas pessoas que vivem na ignorância, talvez sejam só mais algumas das pessoas privilegiadas que nunca sofreram uma discriminação na vida e não sabem a dor que isso causa. O medo, o pânico, a tristeza, a impotência. Sabe, hoje, semana passada, uma amiga minha colocou um menininho que o sonho dele era ser modelo. E aí, lá na escola, eles foram lá e
falaram para ele que ele não ia ser modelo porque ele era preto. Aquilo acabou comigo. Acabou comigo de todos os sentidos que você pode imaginar. Eu já liguei para ela e, como assim? O que vocês fizeram? O que vocês fizeram com esse menino? Ele não acreditou nisso, né? Ela, não, calma, a gente tá dando todo o embasamento para ele, psicológico que ele precisa, blá, 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 blá. Mas é inadmissível, cara. Não, e olha todo o trabalho que você, outras pessoas que sofrem esse tipo de preconceito também têm que fazer para se resguardar de pessoas covardes, de um sistema só pra ser covarde. considerado humano, né? Exatamente. E fora que isso aí é uma mentira, né? Porque se tirar o preto da moda hoje, aí acabou a moda, pô. Não, e quantos muçulmanos tem no Brasil? Tem já estamos em mais de 2 milhões de muçulmanos no Brasil. Acredito que por aí, sim. Né? Imagina se todo mundo fosse terrorista, gente. Tinha Brasil, a pomba toda, com esse bando de gente Nutella que tem aqui. Se fosse todo mundo assim... Aquele propaganda barata, aí que a gente tem, o Estado brasileiro, quando invade as favelas. É o que a grande mídia propaga. E é o que muita pessoa enxerga sobre o assunto, né? Infelizmente, é o que fica na cabeça das pessoas. E quem paga essa conta? Quem paga essa conta? São as pessoas que não têm nada a ver com isso. Mas aí que eu acho que entra aquela curiosidade que você teve quando você recebeu um livro que falava mal do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Curiosidade que você teve de ir atrás de uma informação, de ouvir os dois lados, né? De pesquisar a história. Eu acho que isso fica de exemplo aí para quem tá ouvindo, né? Às vezes a pessoa não quer ver por um sheik, por exemplo. É óbvio, o sheik não vai falar mal da religião dele, assim como o pastor não vai falar. Mas tem muitos historiadores neutros, inclusive ateus, que pode te ajudar a estudar. Que é o que eu fiz na época, porque justamente eu não queria ter esse peso. Óbvio, eu estudava pelo Islã, estudava pela minha religião na época, mas eu procurava essas pessoas neutras. O que elas falam? Né? O que elas enxergam disso aqui, daquilo, tudo que foi feito? Legal. E é isso que eu acho legal. Existem recursos. Se você, como uma pessoa cristã, que você fica com esse peso na consciência de perguntar para uma outra religião sobre alguma coisa, vá numa fonte neutra. Até as notícias que a gente tem visto. Né? Não quer ver o perfil da Bárbara, que obviamente vai estar tendencioso, e vai mesmo. Meu perfil está extremamente tendencioso. Tem que ter lá em cima do muro. Né? Então, assim, vai então ver um estudioso, um professor, alguém que estuda história, geopolítica. Né? Vai lá, não tem problema. Tira suas conclusões lá, depois você volta. E me fala o que você encontrou. Porque eu fiz isso. Sim. Né? Essa fala muito impactante, né? Vai virar corte aí. Você acredita que o diretor Ziad tá falando comigo no ponto aqui? A voz do além aí. O cara tá me cobrando a cronometragem aqui do programa. Infelizmente, a gente tem horário limitado aqui, né? Mas, sinceramente, acho que esse tá entre os melhores episódios que a gente já fez aí até hoje. Eu tô a fim de tirar o ponto aqui e continuar a conversa. Eu também. Te juro que tô muito feliz. Desculpa, diretor. Mas é isso aí. A gente vai trazer a Bárbara de novo aí, se Deus quiser. A Bárbara, mais dúvidas, outras colegas aí, outras irmãs muito que vão... Tempo. Se a gente parar pra pensar mesmo, agora que a conversa tava, sabe, que todo mundo tá bem tranquilo e a coisa entrou no estado de flow aqui, por mim, assim, mais 1h30, tranquilo. Mas eu acho que podia deixar, assim, o que eu gostaria muito de falar para qualquer pessoa que estiver assistindo, tá? Podia deixar o estereótipo de lado, não importa o que a pessoa está vestindo, não importa a religião que ela siga. Se ela tem a competência necessária para entrar dentro da sua empresa e se ela tem potencial para fazer aquilo que você está procurando, cara, dê essa oportunidade para ela, porque o lenço na cabeça dela não muda em nada o que ela é capaz de fazer ali dentro, a produtividade dela. Né? E muitas vezes você deixa de empregar, você deixa de dar oportunidade para uma pessoa que tem total competência, se encaixa 100% dentro da sua vaga e você vai escolher uma outra pessoa pelo simples fato de um pano na cabeça dela. Não faz sentido para hoje o que a gente chama de gestores tão qualificados, né? Pessoas que estão ali numa condição de processo seletivo, né? Ou seja, eu estou numa condição ali de pessoa que entende daquilo que eu preciso dentro da minha empresa. E eu sei que essa pessoa, ela é a pessoa correta para minha empresa. Então, não faz diferença a cor da pele dela.
Não faz diferença se ela tem tatuagem ou não. Não faz diferença se ela usa um pano na cabeça dela. Não faz diferença se o cabelo dela é azul. Ela vai entregar aquilo que você precisa. E foi isso que eu encontrei nas 2 últimas empresas que eu trabalhei. Pessoas que acreditaram no meu potencial. Não só naquilo que eu tinha, mas aquilo que eu ainda podia conseguir. Que foi o que o meu gestor viu em mim, e ele ainda fala até hoje. Não só te contratei por aquilo que eu vi que você sabia nos seus testes técnicos, mas pelo potencial que eu enxerguei em você. Legal. Além do véu. Além de um estereótipo. Tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu dediquei de tempo e que eu ainda faço no meu dia a dia, né? Então, acho que é, no mínimo, o justo, já que nós falamos tanto na tal da democracia, já que nós falamos tanto no tal do merecimento, né? Então, vamos botar isso na prática. Sim. Vamos botar isso na prática, né? Se você... a gente vive num capitalismo. As pessoas hoje, elas precisam trabalhar para ter seu sustento, né? E uma pessoa que ela se dedica ao estudo, ela se dedica a conseguir Realizar agregar tarefa. para aquilo lá, então ela também deveria competência. poder ter essa oportunidade igual a qualquer outra. E não importa aquilo que ela acredita ou aquilo que ela faça fora dali da empresa. É isso que as pessoas precisavam entender, né? Vai além, vai bem além do que é estereotipado dentro dessa pessoa. Ela vai bem além do que... Ela é muito mais do que aquilo ali que está por fora dela. Exato. Legal. Né? Nossa luta aqui, então, por mais mulheres muçulmanas aí no mercado de No trabalho. mercado de né? trabalho, com certeza. Se ela merecer, se ela tiver potencial, se ela, né, tiver um match com a sua vaga, por que não? Não, né? Por que não? Bárbara, fala um pouquinho aí do das suas redes sociais, das coisas que você posta. Já aproveita e fala aí das suas redes. Vai aparecer aqui na tela, mas se você quiser falar para... Na verdade, assim, a minha rede, ela é bem nada com nada, tá? Eu nem sei porque cresceu assim, né? Não é nada de grande, mas ela ficou um pouquinho maior. Foi por um post de Jesus, inclusive, que eu fiz. E aí, essas pessoas vieram. Ela também é um entra e sai, porque eu acabo postando coisas polêmicas, como tenho postado agora, isso é bastante gente, depois vem de novo. Mas, assim, a minha rede social ali, eu trato a minha vida no dia a dia, o meu jeito de maternar, nada... eu não sigo nenhuma regra, nem nada com as minhas filhas, é o que eu acho que tem que ser, e vai, algumas coisas funcionam, outras não. É uma vida de uma mãe sobrecarregada, que trabalha pra caramba, que rala pra caramba, que tem a casa, que tem as gatas, que tem marido. Então, não tem nada muito fixo, né? Abordo bastante o Islã, porque eu preciso, para minha família, na verdade, isso sempre foi meu foco principal, né? Que a minha família tivesse acesso a essa informação. Mas também falo bastante a respeito dessa questão da maternidade real, né? Não tem essa romantização da mulher que tem que dar conta de tudo. Gente, eu não dou conta de nada. O dia que a casa está limpa, a louça está sem lavar. É assim que funciona. Isso acontece nas melhores famílias. Né? O dia que a casa está limpa, a louça está lavada, as crianças dormem sem tomar banho. É fato. E assim vai, elas não morreram não, no outro dia vai pra escola, a professora deve achar que a mãe é uma relaxada, a canetinha que ela pintou a mão no outro dia tá intacta, impressionante. Bárbara, desde já eu quero te agradecer novamente por você ter aceitado o nosso convite. Eu já consigo prever que esse aqui é um episódio excelente, um episódio formidável. Legal. A gente tá muito contente com a primeira mulher a conceder uma entrevista para o nosso podcast. Você fez falas muito boas, que eu acho que vão trazer luz sobre muitas questões. E a gente está partindo para os finalmente. A gente gostaria de abrir um espaço para você deixar suas considerações finais, alguma mensagem para as mulheres brasileiras, para as mulheres muçulmanas. O que você tiver vontade de falar, você, por favor, se sinta... eu, na verdade, queria agradecer o espaço que vocês deram, né? E esse trabalho que vocês fazem, que assim como tantas outras pessoas têm feito um trabalho para desmistificar o Islã, para mostrar que não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? E eu acho que é muito legal isso, porque as pessoas ainda têm uma visão tendenciosa da grande mídia
ocidental, que é difícil mesmo, né? Não só no sentido do Islã, mas de outras coisas tantas que a gente tem, política, economia, sociedade em si, né? Então, acho que esse trabalho que é feito de formiguinha ali, ele é muito importante, porque é um pouquinho aqui que vai contar para outro pouquinho ali, e isso vai se difundindo, né? Então, não é fácil ser muçulmano, isso, ser homem, ser mulher, já pelo dia a dia da nossa vida, de tudo que nós temos que lutar, como você disse, contra nós mesmos, os nossos desejos, para a gente alcançar aquilo que nós acreditamos, né? Que é o paraíso, que é a vida eterna, que é o que Deus preparou além daqui. Não é fácil. Se disser que é fácil, é mentira. Assim como também não é fácil se você realmente for um bom cristão. Exatamente. Né? Então, o que eu deixaria aqui para as mulheres muçulmanas é que elas não desistam, que elas tenham fé, porque Deus vai preparar aquilo que é para elas no momento certo, mas que elas também pensem na parte delas, né? Porque às vezes a gente tende a querer muito, mas também não quer fazer muita coisa, né? De volta, né? Não que seja uma troca, porque não é. Né? Tudo que nós recebemos é por misericórdia, não é porque nós merecemos, né? Porque a gente faz bem menos do que a gente deveria. Mas para que não desista, não desanime, porque por mais difícil que seja, em algum momento vai dar certo. Mas, olha, não consigo um emprego de hijab. Ok, você não usar o hijab não te faz menos muçulmana. Exato. Né? O que te faz ser muçulmana? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pronto. Só vai deixar de ser muçulmano se você não acreditar nisso. Então, se é o necessário para o seu sustento, se é o necessário para o sustento da sua família, para a sua segurança hoje em dia, inclusive, né? Hoje eu insisto no uso do lenço. Eu não sei amanhã. Eu vejo o pessoal sofrendo lá e lutando por uma causa. Eu não sei se eu teria essa estrutura. Certo. Né? Hoje eu sou uma privilegiada, eu consigo usar meu lenço. Eu não sei o dia de amanhã. Gostaria de poder continuar, mas não sei o dia de amanhã. Então, um passinho de cada vez. Se é necessário tirar, se é necessário você, pelo sustento da sua casa, pela sua vida, pela sua segurança, você sabe o que é o melhor para você. E ninguém tem o direito de julgar. Exato. Né? Então, assim, esse trabalho que vocês fazem é muito importante. Não só para quem não é muçulmano conhecer, como para quem é muçulmano entender que o Islã é muito mais do que você usar o hijab, e você tem que ser assim, e você tem que ser assado, e tem regras, e tem dogmas, e tem não sei o que. Não, o Islã é uma religião que Deus deu de facilidades, de misericórdia para com a gente. Ele entende as nossas limitações. Ele aceita as nossas deficiências. E nós, por mais que a gente vai usar hijab, vai rezar 5 vezes por dia, a gente vai fazer outras coisas que não agradam. A gente vai errar de qualquer forma. Que é melhor que Deus para entender e julgar, né? Vamos errar tentando fazer o melhor, né? Então, às vezes, você não vai usar um lenço, mas também não vai fofocar da vida dos outros. Boa. Né? Você não vai usar o lenço, mas também não vai ir lá e prejudicar o coleguinha, fazendo uma maldadezinha, desejando o mal dele, porque às vezes você não vai nem fazer maldade. Mas só de jogar toda aquela coisa ruim em cima daquela pessoa, você já tá fazendo. Aliás, isso é uma coisa que tem em todas as religiões. Posso falar que eu passei por algumas. Se tirar fofoca, ninguém mais vai pra templo nenhum, sabia? Muita gente vai pros lugares porque tem fofoca, né? Quer saber é real, isso é em todas, mano. Isso é em todas. Vou falar que o Islã é diferente, que é melhor, porque não é, mano. Se tirar fofoca, falar, não pode fofocar de jeito as pessoas. A graça era essa. É inerente agora ao não, humano. Agora não vou mais. É inerente ao Acabou a fofoca. O que eu vou fazer lá agora? Das tiazinhas, então, nem se fala. É complicado o negócio. Mas isso, de toda forma, a gente está bastante feliz com a sua presença. Demais. Com certeza, um grande episódio foi produzido hoje. A gente está muito orgulhoso. E a primeira mulher que cedeu entrevista para nós. Já temos outras elencadas, convidadas aqui. Inshallah também vão proporcionar episódios formidáveis aí pro Com certeza. Primeiro podcast cujo tema central é Islã, pelo menos o primeiro no Brasil, né? Aliás, você empresário muçulmano, inclusive, se você não está interessado em se conectar com iniciativas como essa, cara, está perdendo uma grande oportunidade, inclusive, de divulgar a própria religião no Brasil. Nós estamos em 2024, vou nem falar 2023. Isso é 2024.
Essas são as ferramentas que o mundo moderno nos proporciona, nós temos que utilizá-las. A máquina de propaganda anti-Islã se utiliza muito bem dessas ferramentas. Nós precisamos aprender a dominá-las também. Então, conheçam o nosso trabalho, procurem saber como colaborar com essa iniciativa, inclusive financeiramente, porque isso aqui não se paga do nada, certo? Então, quero agradecer aqui meus irmãos, Walid, Hamoud, o diretor. Salam aleikum, diretor. O Zuzo, Miro. E agradecer você mais uma vez, Bárbara. E muito bonita a sua história, que ela possa guiar nós todos. E nos manter dentro dessa religião maravilhosa. Se Deus quiser. E muito obrigado. Realmente agradecer a presença da Bárbara, uma mãe guerreira, muçulmana, né? Trouxe muitos exemplos aqui, muito legais para todo mundo estar ouvindo. E foi uma honra recebê-la. Espero que a gente possa te receber mais vezes, outras oportunidades. Não chegou o sorvete dela. O diretor tá aqui falando do tempo, mas o sorvete... E aí, direção? Complicado, né, Aí cara? complicou, hein, meu? O sorvete que é bom nada. Então. Mas, se Deus quiser, fica pra próxima aí, né, direção? Vida, hein, mano? Que vergonha, cara. Pelo amor de Deus. Mas Não obrigado, não sei nem como Bárbara. saber. Mas brigadão, Bárbara, pelo episódio. Agradecer meus certeza. irmãos também e salam aleikum. Ahlan sahlan. Salam aleikum pra todo Alaikum mundo. salam. É isso aí. Bate a brigadão, palminha pessoal. aí, diretor. Valeu.